Seja muito bem-vindo ao Blackout Podcast. Eu sou Jair Alexander Eu sou Rayane Rodrigues. e hoje o convidado é uma pessoa espetacular, empresário, político e pratica um esporte que particularmente eu amo, Zé Alfredo. Seja muito bem-vindo, Zé. É uma honra estar com você aqui hoje. Honra é meu. Uma boa noite, Jair. Uma boa noite, Raiz. Dizer que a Neide mandou um abraço para você, sua tia. Estava toda ansiosa hoje à tarde a gente conversando. E ela disse: manda um abraço pro meu sobrinho. Ó, coisa Dizer que é boa. isso. Uma satisfação. Obrigado pelo convite. E espero esclarecer, né, os assuntos importantes aqui para a nossa cidade de União dos Palmares, estado de Alagoas. Momento importante de pandemia, quer dizer, de final de pandemia, o nosso Brasil, né? Então, uma boa noite a todos. Agora, para começar, Boa noite aos nossos queridos ouvintes, né? Verdade. A gente é muito novo. Então, assim, desde que eu me entendo de gente, eu já conheço você como empresário dono de posto de combustível. Bora lá. Mas antes do posto de combustível, que eu lembro muito pequenininha, que ali naquela onde hoje é o posto, não tinha nada, era terra, né? Pasto pra gado. Isso. Antes do posto, o que era que tu fazia? Antes do posto, a história de Zé Alfredo, deixa eu falar um pouco, né? A minha biografia. Eu sou natural de Palmeira dos Índios, apesar de nunca ter morado em Palmeira dos Índios. Eu morava com meus pais, quer dizer, meus pais moravam em Quebrangulo, e eu ainda no ventre de minha mãe, e aí naquela ânsia de vir a Maceió para ter, Estudar. assim, não, para o nascimento de Zé Alfredo, aí entendi. no meio do caminho minha mãe suportou e foi para Palmeira dos Índios, e eu nasci em Palmeira dos Índios. Então eu morei já em Quebrangulo, eu morei em São Miguel dos Campos, eu morei em Cururipe, eu morei em Maceió e morei também aqui em União dos Palmares. Então o que acontece? Zé Alfredo teve uma infância assim meio tumultuada por conta da gente estar formando amizade na escola e aí o meu pai era transferido do trabalho de uma cidade para outra, de uma comarca para outra e a gente tinha que acompanhar. Eu rompi os laços com os amigos. Isso foi uma situação que deixou a gente meio... Chega, meu Deus. Não se preocupe não. Me desculpa aí, vocês. Que nada. Acontece aqui, ó. Inclusive, se sinta à vontade, quiser ir no banheiro. Não, tranquilo. durante o programa. Então, dessa forma aí... Mas a família do meu pai é natural aqui de União dos Palmares, ali da Rua Nova. A família de muitas gerações aqui em União dos Palmares. E aí foi aqui que eu conheci a minha esposa Poliana. E aí terminei casando e resolvi morar aqui em União dos Palmares de vez. E sou feliz hoje, tenho 2 filhos, Vitor e Felipe. Vitor com 22 anos, Felipe com 19 anos. E aí virei empresário de várias atividades no ramo de construção civil, no ramo de revendedor de combustível, no ramo de locação de máquinas. E a última agora, uma autoescola, né, que foi para quebrar esse monopólio que tinha aqui em União dos Palmares. Uma carteira de habilitação que custava R$2.000. Eu achei muito cara. E graças a Deus eu fiz uma parceria com a Zazá, quero mandar um abraço para ela. E a gente Zazá. conseguiu baixar o valor da autoescola de R$2.000 para R$700. Dar oportunidade a muitas pessoas de União dos Palmares que necessitavam tirar a carteira de habilitação e não pôde. E dessa forma a gente vem contribuindo e foi aí que eu te conheci. Você é um amigo tanto Inclusive, político. eu tirei a minha carteira de habilitação há 2 anos lá na autoescola dele. Que legal. Vou Deu- tirar lá, então. Deu uma Se for- se é a mais promoção barata show de União. bola. Show de bola, não foi isso? Último dia da promoção, eu lembro como hoje, de época de carnaval. Eu digo, "Oxe, eu tenho que arrumar esse dinheiro pra tirar essa. Porque eu pensei uma oportunidade boa. Eu corri e consegui, graças a Deus, Eu tô habilitado. vou esperar a próxima promoção para tirar a minha. Seja bem-vinda. E aí é isso. tu Então, tá- o Zé Alfredo veio e aí, empresário. Hoje em dia, Zé Alfredo, a gente sempre escuta nas ruas que você é um empresário de sucesso. O que você acha que deu esse ser um empresário de sucesso? Qual foi o parâmetro que você fez, que utilizou para chegar a esse sucesso? Eu acredito que é perseverança. Ser empresário hoje no Brasil é muito difícil. A burocracia é muito grande para você abrir uma empresa. A gente tem um sócio que é terrível. É o pior sócio que uma empresa pode ter, é o governo, através dos impostos. A gente é muito tributado. O meio ambiente é uma pedra no sapato da gente. A questão tributária de CMS, a questão tributária de substituição tributária, que a gente precisa pagar o imposto antecipado. E o governo não quer saber se a gente vai vender o produto ou não. A gente paga antecipado, bota na conta do Estado e aí vai aventurar a vender. E o Estado não quer saber se a gente vendeu, se a gente tomou prejuízo, se a gente perdeu, se a gente foi roubado. Enfim, ele quer o dinheiro dele antecipado. E dessa forma aí, Deus abençoando, muita fé, perseverar mesmo, aí a gente conseguiu, assim, caminhar nesse ramo de ser empresário que é tão difícil e é tão mal entendido por muita gente ainda,
e vê o empresário como ele fosse um opressor, um vilão, uma pessoa que paga um salário injusto, que ele oprime o trabalhador, que muita gente tem essa visão. Na verdade, a gente que é empresário, a gente precisa administrar, a gente precisa cobrar, a gente precisa dar as condições para que os nossos colaboradores também eles cresçam também junto com a empresa. Então, nesse meio caminho, foi dessa forma. Muita sorte, muita fé em Deus e muita competência. Aí, galerinha, fica aí a dica do empresário Zé Alfredo. Infelizmente, a gente não é cultural, né, do Brasil, a gente tá buscando empreender, o que a gente é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Desde cedo a galera ser incentivada a abrir um próprio negócio, isso e aquilo outro. Seu pai era juiz, né? Isso. Que leva um filho de juiz, que na maioria dos casos, por regra, vai estudar, fica em casa, vida boa, enfim, não é uma pessoa que quer empreender, cortar o cordão umbilical dos pais, ter a própria vida. É aquela garra de trabalhador. O que é que leva você a sair, como ditado, da barra da calça do seu pai para construir um império paralelo à carreira de juiz dele? Eu acho que o sangue de empreendedor. Eu acho que a gente adquire esse dom durante a nossa construção. Eu, com 18 anos de idade, eu já tinha aberto a minha primeira empresa, Prevenção Serviços Gerais. Inclusive, deu até polêmica nessa campanha sobre aquela questão que eu tinha uma sociedade com essa empresa, que eu, com 18 anos de idade, a gente montou, eu e um amigo, o Carlos, e aí eu deixei a sociedade em 2000 e... Isso foi em 91... 91 eu deixei a empresa e aí ele botou um outro sócio, e esse sócio apareceu agora, já uma terceira pessoa, reivindicando, dizendo que eu tinha passado a perna porque ele entrou na empresa sem a permissão dele. Mas incrível que lá na junta comercial ele assinou, tem reconhecido a firma. Ou seja, quer dizer, uma questão política, um golpe que armaram contra o Zé Alfredo, eu que era um candidato a prefeito, e a gente sabia que a perseguição política é muito grande. E aí, mas provou um lado positivo do Zé Alfredo, que o Zé Alfredo já, mesmo o pai sendo juiz de direito, a minha mãe é uma professora, o Zé Alfredo com 18 anos de idade já tinha aberto uma empresa, eu já estava buscando o meu espaço. Quer dizer, mesmo no conforto de uma família, assim, com uma boa classe social, mas eu já estava buscando o meu espaço. E aí meu pai morreu precocemente, uma coisa assim muito repentina, meu pai morreu com 56 anos, e aí eu terminei a faculdade. A minha mãe tinha uma escola em Maceió, que inclusive a gente é proprietário dela ainda, está na família. E dessa forma eu fiz o curso de Estudos Sociais, mas aí com o falecimento de meu pai, aí eu abandonei essa questão toda e vim cuidar da minha área empreendedora. E aí foi quando a gente veio rodando, trabalhando, girando, e dessa forma a gente conheceu aqui o União dos Palmares, finquei pé aqui o União dos Palmares, casei o União dos Palmares e fui abençoado. Trabalhei muito no Grupo João Lira, sou muito grato ao Industrial João Lira, pelo tempo que eu trabalhei com ele. Fui empreiteiro, cortei muita cana lá do Industrial João Lira. Eu conseguia, junto com o Zé Barraqueiro, saudoso Zé Barraqueiro, que foi vereador aqui na cidade de União dos Palmares, o irmão dele, o Gilson Barraqueiro, o Erivan, que hoje está no Espírito Santo muito bem, casado com a irmã de um usineiro lá. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, a Erivan. E a gente, nessa época, trabalhava com o empresário João Lira, a gente levava trabalhadores de cana. Naquela época era o pau de arara ainda, não tinha nem ônibus. A gente levava os trabalhadores ali da Santa Fé, da Vaquejada, do Mutirão, a gente levava nas carrocerias de caminhão. E foi um momento importante que a gente conseguiu conhecer amigos novos. E dessa forma a gente vê uma história bonita crescendo, sem passar a perna em ninguém. De uma forma justa, a gente conseguindo nosso espaço, nosso dinheiro, e todos prosperaram. E são exemplos de homem para suas famílias, para a sociedade. Muito boa. Rapaz, só não te corto, só fazer um comentário rapidinho. Rapaz, João Lira era forte, viu? Porque quem trabalhava na usina Lajinha, um monte virou político, ó. Zé Barraqueiro, Verdade. Zé Alfredo, Caju, Kio, tudinho de uma forma mais estreita ou não, tinha uma ligação com a usina E interessante e virou que o Caju, político. eu conheço o Caju, um menino ainda lá na usina Lajinha. Inclusive, o Caju foi candidato a fazer parte da presidência da diretoria da CIP, Comissão de Prevenção de Acidentes, né? E aí ele concorreu com o Nelson, que é um soldador que trabalha comigo, ele é terceirizado lá na minha oficina. E aí o Caju perdeu muito novinho, e eu mandar um abraço pro Caju, que ele já era militante político desde cedo, viu? É nato, tá no sangue do Caju. Olha aí, olha aí. Olha aí, a gente descobrindo as coisas. Descobrindo as coisas. Aí, galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir todas as redes sociais. Vamos lá para a conversa. Zé, durante essa trajetória,
de empreendedorismo, qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou durante esse processo? Na verdade, a abertura de crédito. A gente tinha uma dificuldade grande, porque a gente, quando começa, a gente ainda é muito pequeno e a gente tem a dificuldade. Então, eu acredito que o governo, as linhas bancárias, elas deveriam ser mais assim abertas, ter a exigência de menos garantias. Eu acho que dessa forma o empreendedor ele teria mais êxito, porque você começa já muito difícil. E aí o governo também ele devia ter uma tributação diferente para quem está começando. Uma forma exemplo agora que a gente está gostando muito é a coragem do presidente Bolsonaro de tirar as taxas, de tirar a burocracia na abertura de empresas, de ter acesso a um crédito rápido e fácil. Então, essa foi a minha grande dificuldade do início, foi a falta de crédito. Mas eu fico olhando assim, eu fico bestinha com quem realmente tem o tato, sabe, para empreender. É verdade. Agora, você citou aí que tem posto de combustível, tem aluguel de máquina e tal. Autoescola. Hoje, o posto de combustível é a base do seu conglomerado de empresa Não, ou o não. aluguel de máquina? Não, hoje o carro-chefe ainda continua sendo a empresa de máquina. Hoje eu digo a você que o posto de combustível hoje é o grande vilão. Apesar da gente ser muito assim mal visto com esse aumento abusivo dos preços de combustível, e que não é culpa nem do dono do posto, tampouco do presidente Bolsonaro. A gente sabe por que o combustível ele é tão caro. Ele é caro pela lei de paridade com o preço do dólar internacional, e é uma lei que não foi aprovada pelo presidente Bolsonaro. Ele herdou essa lei. Então precisa a Câmara dos Deputados, os senadores, acabar com essa lei, tirar essa paridade e entre outras coisas. Daqui a pouco a gente entra nisso. Então o que acontece? Eu tenho um posto de combustível na BR que é muito competitivo. A gente tem 4 postos de combustíveis num raio de 2 quilômetros. Então, quer dizer, fica uma concorrência muito pesada. O estado de Pernambuco ele é vizinho e trabalha com ICMS de 12% mais barato. Então, quem viaja para Pernambuco ele já tem a certeza de que vai ter um combustível mais barato. E eu sou o último posto praticamente da fronteira. Quer dizer, então a gente sofre tudo isso. A gente está num local da cidade que é afastado, onde as pessoas têm menos poder aquisitivo e a gente não consegue aquele volume grande de abastecimento. De forma que a gente já chegou a ter uma galonagem grande, mas aí teve a abertura de mais 2 postos na BR, a gente perdeu vendas com isso. E dessa forma, hoje o posto de combustível, para sobreviver, para ser um posto superavitário, dar lucro, a margem é muito pequena em virtude do investimento. Você tem um investimento ali de milhões para você tirar poucos milhares, assim, muito pouco para o investimento que você tem. E outra, é uma atividade muito penosa nos impostos. A gente tem um sócio, que é o governo que eu falei, que a gente arrecada todo mês para ele quase R$2.000 só de taxas de meio ambiente. É uma coisa que a gente não consegue entender. Por que a gente vira sócio de uma questão ambiental? E seria bom a gente hoje dedicar o nosso tempo ao meio ambiente, que é tão importante porque nós fazemos parte, nós somos a parte mais importante do meio ambiente, seres humanos. Então a gente precisa conversar um pouco sobre o meio ambiente, que está recheado de muitas coisas boas, positivas, né? É de se admirar, né? É de se admirar um empresário hoje em dia, porque tem que ter um jogo de cintura para manter a casa em ordem, que é espetacular. Parabéns. Obrigado. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, que eu tenho curiosidade. Empresário sucedido, vida equilibrada, tranquilo, casado, filho. O que é que leva você a entrar na política? Mas a política ela é o reflexo da sociedade, ela é o reflexo do momento. Se há um descontentamento, e a gente como cidadão, a gente também tem o direito de votar e ser votado. Eu acho que a mesma coragem que eu tive de ser um empreendedor, de mudar assim, de atitude, de buscar assim, uma identidade própria, sair do vínculo da família, de querer estudar, de ser um advogado, um juiz. Então, eu acredito que por eu achar a minha cidade precisando de uma melhora, precisando de uma mente nova, a gente se acha sempre capaz, pelo que a gente já produziu e já provou do que é capaz, de dar uma contribuição para a cidade onde a gente mora, e foi dessa forma. Eu vi a cidade de União dos Palmares faltando água nas torneiras e o Rio Mundaú cheio de água. Eu vi atrasos de salários, corrupção, desvio de dinheiro, falta de meritocracia, quer dizer, um abandono total da cidade nos governos. E aí eu resolvi me lançar politicamente. Mas eu digo uma coisa para você, é muito difícil, é penoso. Até a gente entender
Eu acho que a política tem a mesma quantidade de capítulos do que o livro de Como Entender uma Mulher, né? Deve ser desse tamanho. Eu acho que você vê o quê? Há uns 10 anos, assim, com o nome, trabalhando, querendo ou não, é um gasto que se tem pesado. Grande. Porque, querendo ou não, quando você só você abrir a boca e dizer, ó, sou político, próxima eleição sou candidato, todo dia tem alguém na sua porta. Positivo, e você tem um gasto direto e indireto. Aquele direto é o que você se dispõe a doar, que você se dispõe a fazer uma obra social, a patrocinar, a você estar presente, tanto na agricultura quanto na cidade, na vida urbana. A gente está presente, a gente sabe dos desafios e, lógico, a gente sempre que vai fazer algo, a gente sabe que assim, o valor econômico ele tem que estar presente. Mas a grande dificuldade que eu vejo do empresário, ele entrar em política, é ele deixar o conforto do seu negócio, sair da sua empresa, e aí é onde é a perda grande dele indiretamente, é onde ele perde, e aí o político que geralmente a gente encontra na região é aquele político que não trabalha, que não faz nada a não ser política. Então aquele camarada, ele consegue ter mais tempo do que o empresário que não tem a experiência política dele, que não tem a malandragem dele política, e aí a gente se prejudica, porque a prateleira, a mercadoria do empresário está na prateleira, todo mundo vê. A do político não, ele não tem empresa, ele não faz nada, ele faz o dia todinho fazer política. Então ele sabe comandar o jogo, e a política, infelizmente, a cidade de União dos Palmares, e acredito que muitas cidades por aí ainda não tem essa emancipação política para fazer uma boa escolha. E aí a gente sabe que tem a compra do voto, a compra dos favores, aí a mentira. Então ele bota a pessoa na rede social para difamar as pessoas, para diminuir aquele jogo, porque aí tem gente que usa as redes sociais, que usa todo o recurso que tem, a perseguição, então é muito difícil. Então a vida política foi isso. Para entrar na vida política foi uma decisão pessoal, foi algo que eu quis muito. Estou correndo atrás há praticamente 10 anos mesmo, você bem falou. E trabalhei como apoiador do Zé Pedrosa, trabalhei como apoiador do Quio, depois vi ser, por ironia do destino, vice do Quio, e aí depois houve um rompimento. Reconheço o Quio, uma pessoa muito inteligente, trabalhadora, esforçada. Estou torcendo que a administração dele dê certo. A gente sabe que ele vai se desligar agora desse último mandato dele, ele não pode mais concorrer. Então, eu acredito que ele deva ser grato à população de União dos Palmares por ter proporcionado a ele mais um mandato. Então, tem questões polêmicas dele que eu não concordo. Tem outras que a gente sabe a dificuldade que é, porque fazer política, você lá dentro, não é tão fácil assim. Ela é difícil. Você trabalha com muitas pessoas, apoiadores, e aí você delega poderes. Muitas delas correspondem ao que você quer, ao que você precisa. Aí vem a meritocracia. Outros não estão nem aí. Não é isso aí. Então, a gente sabe disso. E é muito difícil administrar. Mas acredito e estou torcendo de que ele consiga aí recuperar esse atraso de União dos Palmares, consiga atrair investimentos para a nossa cidade. Tem essa questão polêmica agora do meio ambiente, da água. Se consiga resolver isso, a gente sabe que o SAAI sempre foi a cereja do bolo de toda a administração pública. Por que vai vender o SAAI? Inclusive fechou aí, né, no último mês com o maior lucro, né? Semestre, né? 1,5 milhão de reais. Eu vi a reportagem. Quer dizer, e os outros semestres não deu lucro? E se deu lucro, onde entrou esse recurso? Então, assim, é uma faca de dois gumes. Há quem diga que o cofre do município vai receber muito dinheiro. Será que é verdade? E esse dinheiro vai ser canalizado para onde? Vai ser... Quem vai estar com esse dinheiro na mão, né? Na verdade, isso pode ser uma porta aberta para o grande desenvolvimento de União dos Palmares. Quem sabe a gente não consiga esticar a cidade de União dos Palmares para atrair com esse dinheiro os recursos para vir das empresas, dar incentivo fiscal, convidar, porque a gente sabe que o empresário gosta de ganhar dinheiro. Se você tem uma cidade com as portas abertas, mantendo uma infraestrutura, a gente tem uma logística muito boa, a gente é perto dos grandes centros, então a gente é perto do porto, a gente é perto do aeroporto, a gente pode fazer uma pressão política com o governador e ele estender a área desse livre comércio que tem ali em Murici, que tem uma regalia a mais por fazer parte ainda da área metropolitana de Maceió, onde as empresas preferem se instalar lá em Murici, porque ele tem uma isenção fiscal bem maior do que se fosse abrir uma empresa aqui em União dos Palmares. Então, quem sabe esse dinheiro não chegue para trazer um emprego, para melhorar a vida do povo palmarino. Eu acredito nisso. Então, eu vejo, por um lado negativo, você vender uma empresa que dá lucro. Mas eu vejo, de um lado positivo também, se vai chegar tanto dinheiro, você pode trazer investimentos.
Porque não tem coisa pior para a humanidade do que essa miséria social. A gente precisa trazer empregos. A gente sabe que o fechamento da usina Lajinha está massacrando muito a cidade de União dos Palmares, porque tinha muitos empregos diretos e indiretos. Então a gente está tendo essa grande oportunidade. Agora, se vai chegar realmente esses 200 milhões que está se falando aí nos cofres da prefeitura, sim, que a gente peça ao prefeito uma audiência com ele, que a gente veja qual é o planejamento que ele quer, onde é que ele vai botar esse dinheiro, que orçamento ele tem, que de repente esse dinheiro vai trazer assim, os investimentos necessários para a cidade de União dos Palmares voltar a crescer, a ser grande. Mas a gente sabe que o Kio não é um político que costuma contar muito os seus planos para a população. Ele chega e faz. Até nem muito assim, em bastidor, é algo que se é comentado. Você acha que é algo que é feito sem a participação popular tem chance de dar certo? Não, é porque a população também ela é muito omissa. Ela só sabe sair de casa para votar. Ela não sabe sair de casa para cobrar, para fazer uma manifestação. A gente vê que essa questão todinha, dessa questão da água aí, que é muito importante para as famílias, muita gente desempregada, que existe uma probabilidade de dobrar o preço, triplicar, enfim, não sabemos disso. Agora a gente sabe também que, por outro lado, a gente vai ter uma empresa que vai ter um lado mais técnico, que a gente vai ver a cada dia menos esgoto a céu aberto. A gente vai ter uma falta d'água cessada. Eu tenho certeza que a empresa que vem não vai ter essa quantidade de falta d'água que existe hoje em União dos Palmares. Semana passada faltou 4 dias lá no Nova Esperança de água. Então a gente fica imaginando que os serviços públicos eles possam melhorar. Então assim vai melhorar o serviço público, mesmo a gente pagando um pouco mais caro, e que se vem dinheiro para se fazer um investimento, para a cidade voltar a crescer, a desenvolver, então eu acho que esse contrapeso aí seria muito bom com a venda. Agora, logicamente que falta pressão popular, os vereadores, cobrar do prefeito. O que é que você vai fazer com isso? Hoje, eu vendo o Diário Oficial, eu vi que o prefeito ele já pediu ao meio ambiente a autorização para a construção de um campo de futebol aqui na cidade de União dos Palmares. Aí eu pergunto a vocês, qual é o emprego que esse campo de futebol vai trazer para as pessoas de União dos Palmares? Tanto dinheiro, quanto vai gastar para fazer um campo de futebol? Nós já temos o campo Orlandão. A gente não precisa de mais um campo. É mais fácil equipar e aperfeiçoar a estrutura que tem aquele, A gente não precisa de mais um campo. Mesmo porque a cidade de União dos Palmares não tem essa cultura de atrair grandes investimentos aqui na questão do esporte. E eu sou um desportista, eu jogo bola, gosto. Inclusive, a gente tem um time, a Zé Atrator. Quero mandar um abraço para o Neguinho, que está participando do campeonato. É um gigante, o Neguinho. Não sei como ele aguenta trabalhar tanto e ainda joga bola no final de semana. E é isso. Então, a gente fica pensando, poxa, é legal, mas a gente tem que dar prioridade. Se você tem 2 dinheiros e 10 coisas para fazer, então você vai dar prioridade. Então, a cidade de União dos Palmares tem tantos desafios, aí o prefeito vai dizer o seguinte, eu vou fazer um campo de futebol, pelo amor de Deus. Eu acho que ele tem que ser mais criativo, se reinventar, eu acredito nisso. E, dessa forma, a população precisa cobrar dele. Mas por que a necessidade de fazer mais um campo? É assim que eu penso. Então, ele tem tido atitudes, assim, diria até que impopulares. Ele está mantendo o acordo que todo mundo sabe que ele tem com o Júnior, né? Muito provavelmente, através do governador. O Júnior é o candidato por gravidade, é o candidato dele à prefeitura de União. Mas ele vem aí com venda do SAAI, tem... Todo dia é uma polêmica na cidade, toda semana tem uma polêmica diferente. Eu tenho a impressão de que ele vai... Não, o candidato é você, mas que não vai fazer esforço nenhum para eleger o Júnior. Você acha que ele vai querer eleger o Júnior? Eu digo o seguinte, se a oposição tiver o equilíbrio de fazer uma união em prol da cidade de União dos Palmares, coisa que não aconteceu agora nessa eleição, acredito que a gente ganhe facilmente com o Kio vendendo SAI, não vendendo SAI, com Júnior Menezes, sem Júnior Menezes, com o governador Renan Filho. Eu acho que a gente ganha a eleição, porque a população de União dos Palmares reprovou a administração Kio, é fato. O Kio nessa última eleição só teve apenas 13 mil votos. A mesma quantidade de votos que o Eduardo Pedrosa teve há 4 anos atrás. Quer dizer, o prefeito, que já era prefeito por 6 anos, quer dizer, depois de 4 anos prefeito, teve a mesma quantidade de votos do antecessor dele, que perdeu a eleição, ele não teve votos. Então, o que acontece? E a gente sabe que tinha o dinheiro do Covid, os empregos, contratos, o hospital, que serviu apenas aqui no início, a gente sabe que não estava ainda
apto a ser aberto para atender a questão de saúde pública do estado de Alagoas, tampouco aqui da zona da Mata Alagoana, mas foi aberto para servir de cabide de empregos, e a gente sabe que mesmo dessa forma, ele conseguiu apenas 13 mil votos. Ora, a oposição teve mais de 20 mil votos, então a gente tiraria ele facilmente, mas você acha que vai acontecer o quê nessa próxima eleição que vai ser diferente da que passou? Outro dia eu estive conversando com o doutor Mano. Eu acredito que o doutor Mano ele deva merecer até uma chance de ser prefeito da cidade. Por tudo que o doutor Mano já fez no estado de Alagoas, já provou que é um homem competente, um homem sério, um homem que impõe respeito, que não precisa de dinheiro público. Na verdade, é um desejo que eles têm há muito tempo. Mas ele precisa saber conduzir isso. Ele precisa unir as pessoas nisso. Ele perdeu uma grande oportunidade nessa última eleição de se lançar ele, o candidato. Ele ficou esperando ser empossado, ganhar para o WO. Ninguém ganha uma eleição para o WO. Você seria vice de Mano? Eu acredito que se houvesse uma conversa boa, a história de vice é uma história sofrida, porque o vice, ele é uma figura que praticamente não existe. E só existe se o prefeito ele tiver palavra. Quando eu fiz a minha aliança com o Kio, através do pedido do governador Renan Filho, do próprio Kio, a gente conversou que eu teria espaço para administrar a cidade de União dos Palmares ao lado dele. Mas quando a gente chegou, que a gente tomou, assim, que ganhou a eleição, o Zé Alfredo foi totalmente retaliado. O Zé Alfredo não pôde trabalhar, o Zé Alfredo não pôde agir, era um ciúme muito grande. As secretarias todas, eu não tinha acesso, eu tinha acesso para conversar, mas eu não tinha poder de decisão. Então, uma situação muito difícil. A única que eu tive o poder de decisão e trabalhar nela abertamente foi a Secretaria de Assistência Social, que eu fiquei muito feliz de ainda no primeiro ano a gente comprar 10 toneladas de peixes e doar, mesmo com aquela falta de salário atrasado. A gente conseguiu fazer isso. Consegui, quando eu entreguei o governo, deixei nas contas da Secretaria de Assistência Social mais de 400 mil reais. Posso provar isso com extratos. Quer dizer, mesmo saído rompido com o prefeito, mesmo ter sido feita uma fiscalização, a devassa dentro da Secretaria de Assistência Social, não foi encontrado nada, nenhuma irregularidade. Quer dizer, a gente conseguiu para aqui o programa do leite de volta, que era um programa que tinha sido extinto no governo passado. A gente trouxe o programa do leite, a gente trouxe o programa das cestas nutricionais, um convênio com o governo do estado. A gente conseguiu fazer muito, em pouco tempo. Mas gerou uma ciumeira grande demais. E aí o Zé Alfredo tem um pavio muito curto, talvez tenha faltado experiência minha, talvez eu tivesse contado até 10, como se diz, né? Mas é assim, eu aprendi, o empresário ele aprende a tomar decisão rápida. E tomei minha decisão, hoje eu não me arrependo de nada não, do que fiz. Inclusive fiz as denúncias contra o governo, porque eu encontrei mesmo o que me motivou a fazer as denúncias. Saí, me desliguei. Hoje eu estou mais quieto, não adianta eu estar falando. Na verdade eu preciso respeitar o prefeito, porque ele é o prefeito da cidade. E ele precisa administrar a cidade. E para isso ele precisa também ter um pouco de paz. Eu não torço que o União dos Palmares dê errado de jeito nenhum. Sei da capacidade dele, a capacidade que ele tem. É um homem muito inteligente, basta ele querer. E agora ele tem dinheiro para fazer isso. Recursos ele tem o suficiente para fazer o que ele não fez nesses 10 anos que ele foi prefeito. Ele tem experiência e ele tem dinheiro. Agora, o que falta é a gente, povo, fiscalizar, e o que falta também é a justiça acompanhar. Falta um planejamento, a gente também se mobilizar, fazer audiências públicas e a gente dizer ao prefeito o que é que ele precisa fazer aqui em União. É muito importante. Uma vez que essa venda do SAAI vai tirar a responsabilidade dele de gastar muito para fazer o saneamento, para a coleta de lixo, esse tratamento das águas pluviais, porque são os 4 elementos que contemplam o saneamento básico. Agora, Zé, eu observei, você falou aí que tá mais quieto e tal, e realmente é perceptível que o Zé Alfredo, antes da eleição, era uma pessoa e hoje é que está aqui na frente da gente é outra. Você sangrou muito durante o processo eleitoral, muito e muito mesmo. Inclusive, me admirou a votação que você teve, porque eu achava que seria menos, de tanto que sangrou. Você acha que, para a próxima eleição, vai ter a calma de conduzir o processo eleitoral de forma diferente da que conduziu na última? O bom do Zé Alfredo é que ele é estourado, mas ele é transparente. O Zé Alfredo ele se contenta com um sim ou com um não, desde que seja verdadeiro. Eu já falei para doutor Mano, o senhor precisa decidir, o senhor é candidato, o senhor quer ser candidato, porque daqui a pouco, viu, Raíssa, quando a gente chega lá, a gente vai ter 10 candidatos. De novo. Lógico. Aí vai dizer, mas deram a vitória a fulano. Sim, lógico, cada um, porque é o seguinte, política é o reflexo da sociedade. Se as pessoas acham que a cidade ela não está bem, não está legal, todo mundo vai se achar no direito
lógico, de ser um prefeito, de ser uma prefeita. A gente sabe quanto é importante isso daí para a cidade da gente. Agora, se manter a identidade, se manter essa união, e aí é importante a experiência do doutor Mano, Sebastião, Bruno Lopes, Eduardo Pedrosa, a família Vegete, quer dizer, houve uma união entre eles, mas que não souberam conduzir o processo com o Zé Alfredo. Eu acredito que não é daquele jeito que vai, se conseguir me convencer bem. Se não, pode ser que eu saia candidato, pode ser que eu também não saia candidato. A gente sabe que uma campanha eleitoral ela é muito penosa. E eu não quero fazer uma política aqui comprando voto. Eu tive praticamente 6 mil votos, eu fui um candidato, só tive 20 dias de campanha praticamente. Era isso que eu ia falar na próxima pergunta. Não, 20 dias de campanha, foi um candidato a prefeito que teve menos tempo, foi o Zé Alfredo. E outra, quando eu chegava na casa do eleitor, já tinha passado os candidatos e todos diziam que o Zé Alfredo não era candidato. Aí depois teve um problema com o meu vice-prefeito, quero mandar um abraço para ele, o Dodi Prachedes, um amigo que eu tenho de muito tempo, que infelizmente a população de União dos Palmares precisa entender de que o sobrenome Prachedes não é algo abominável. Logicamente que teve os erros, mas a gente sabe que todas as pessoas não são iguais. Verdade. Aquilo foi uma época difícil que aconteceu em várias prefeituras, com atraso de salários, mas pesa, deixou isso... Marcou. Marca a Inclusive, família. todas as vezes que o Kio foi prefeito de União, Explorou tinha isso um daí. Praxedes do outro lado. E ele explorou muito isso daí, né? Então, o que acontece? Eu achava que a população de União dos Palmares, ela tivesse já essa emancipação para entender de que o Dodi é aquela pessoa do bem, que o Dodi é aquela pessoa amável, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa ligada à igreja, é uma pessoa que tem princípios morais. E aí que a gente ia entender e a gente ia fazer um grande governo. Mas aí muita gente ainda magoado com o irmão dele, que quando foi prefeito atrasou muito o salário atrasou não, na verdade enganou, né? Teve, parece que 13 meses de salários aí que as pessoas perderam. Eu cheguei na casa de uma mulher mesmo, professora, e ela disse que, um exemplo, Zé Alfredo, aqui em casa todo mundo ia votar em você, mas eu não tenho nada contra o seu vice. Mas pelo sobrenome dele, quando eu lembro, eu fico nervosa. Porque você está vendo essas duas meninas que tem aí, essas duas meninas só não morreram de fome porque eu, recém-casada, ia comer, eu ia tomar café, eu ia almoçar na casa da minha mãe, porque o irmão dele não me pagava. Quer dizer, é uma coisa que pesou pra gente. Mas eu só tenho a agradecer ao Dodi pela coragem dele, pelo dinamismo. E se tivesse de fazer de novo, eu fazia tudo novamente. Porque, na verdade, a gente tinha intenção, a gente estava com o espírito aberto, energia positiva, ideias boas. Olha, o nosso plano de governo era o melhor que tinha. Foi escrito por nós. A gente tinha represa, a gente tinha um centro de convenções aqui em União dos Palmares, e a gente estava recheado de coisas que ia impulsionar a cidade de União dos Palmares, e a gente ia trazer o turista aqui para a cidade de União dos Palmares, a gente ia trazer as pessoas para realmente investirem aqui em União dos Palmares, mas infelizmente não deu tempo para a campanha. E eu acredito o seguinte, viu? Se eu tivesse tido mais uns 15 dias, aquele arrastão que a gente fez na véspera, sinceramente, aquilo ali motivou muita gente acreditou que o Zé Alfredo era candidato. E se a gente tem tido mais uns 15 dias, mais umas 2 semanas, eu tenho certeza que a gente revertia essa conversa de que o Zé Alfredo não era candidato e a gente hoje estaria sentado na cadeira de prefeito da cidade de União dos Palmares. Eu tenho certeza disso, mas... Só para a galera de casa ficar mais ciente do que aconteceu, nesse último cenário político que você participou, você teve um problema com sua candidatura, onde União ficou sabendo que você ia ser candidato, que ia, que não ia, que não ia. Como foi esse processo? Explica aí para a galera. Eu fui candidato a deputado estadual pelo partido pelo Avante, ligado ao deputado Carimbão, que eu fiquei com uma mágoa muito grande dele pela corrupção que o Carimbão fez comigo, muito covarde. Então eu tive uma votação de 8 mil votos para deputado estadual. Isso chamou a atenção, acredito, daquelas pessoas que queriam a cadeira de prefeito de União dos Palmares, aquele grupo político. E aí pegaram o Carimbão, pegou o partido dele, e aí disse, torna o Zé Alfredo inelegível. Mas o Zé Alfredo apresentou as contas. Nós levamos toda a prestação de contas, inclusive eu fiquei com as cópias, reconhecido firma. E aí a gente entregou ao advogado, doutor Alisson, e ao Braulio, que era o contador. Eles só precisavam retransmitir, porque quem faz esse papel é o contador do partido. O presidente do partido precisa assinar a prestação de contas e enviar para o Tribunal Eleitoral. E aí o que acontece? Quando a gente telefonava para lá, não, tá tudo ok, Zé Alfredo, tá tudo certo. Certo. A gente, tranquilo, né? De boa fé. Quando eu estou na minha peregrinação para Juazeiro, eu fiquei sabendo aqui pelo portal BR de que o Zé Alfredo estava com as contas rejeitadas. Olha só, viu? Que velocidade, viu? Julgadas e
transitada e julgada. Ou seja, tinha candidato que sequer ainda tinha sido convocado. E o caso de Zé Alfredo já estava transitado e julgado. E aí a gente entrou com recursos, vários recursos, e muita gente dizia que a gente não venceria essa batalha. E aí que se arrastou até o dia 20 de outubro, a véspera da eleição. Véspera. E aí todo mundo dizia que o Zé Alfredo não era candidato. Foram várias batalhas. Essa guerra, nós tivemos umas 5 batalhas. Tive que contratar a doutora Maria Cláudia, um escritório de Brasília, porque nenhum escritório de Alagoas quis pegar a minha causa. Então, quer dizer, agradecer ao deputado Antônio Albuquerque. Seu caso ainda foi pro STF, não foi? Ainda foi para lá, voltou. E aí o que acontece? Agradecer ao deputado Antônio Albuquerque, que esteve nesse processo o tempo todo comigo, apoiando e garantindo de que o Zé Alfredo teria um partido para ser candidato. Muita gente pedindo partido para fazer aquela velha rasteira, né? Mas o deputado Albuquerque, um homem de palavra, segurou a palavra e o Zé Alfredo foi candidato. Mas, infelizmente, foi tudo muito difícil, complicado. Depois a minha união com o Dodge e o Podemos, que tinha aquela questão da presidência com o Diolim, e aí a doutora juíza daqui tirou o partido do Dodge, devolveu para ele, aí todo mundo dizia, pronto, agora acabou de vez o Zé Alfredo, agora é que não pode mesmo, porque o Dodge está inelegível. Foi... Imagino que foi sofrido. Agora, imagina se tu tivesse ganho a eleição com esse imbróglio do vice, podendo derrubar a chapa a qualquer momento. Eu acredito que o sucesso que o Sebastião teve foi muita gente que queria tirar o Quio. Mas muita gente queria tirar o Quio com o Zé Alfredo. E aí, quando viu que o Zé Alfredo estava com esse imbróglio todo, aí resolveu votar no Sebastião, votar para uma pessoa que não tivesse esse imbróglio, que o voto aprontasse, que o voto aparecesse, que tirasse o Quio. Depois disso tudo, eu tenho uma fase que vem na minha cabeça, eu vou dizer agora. Não tem aquela hora que o cara sai nu no meio da rua, correndo, que diz assim, esse tá doido mesmo. Zé Alfredo quase que eu saí nu no meio da rua, porque uma vez até o pessoal ligado a mim direto, Zé Alfredo, tu é candidato mesmo. Eu digo, rapaz, eu acho que eu nem sei. Eu tenho dizendo que eu não sou. Sério mesmo, que teve uma hora que eu disse assim, oxe, meu Deus, sou candidato ou não sou? Eu disse, não, mas se tiver de ser, vai ser. Só vou perder seja a vontade de Deus. E sabe quando foi que saiu o resultado? No dia 20 de outubro, à meia-noite. Eu lembro dos vídeos. E pare só. Porque nenhum iluminado quis se pronunciar ainda para dar uma canetada que podia ser até contrária, né? Mas assim, graças a Deus, a justiça divina aconteceu, a minha fé é muito grande. Padrinho Cícero agiu, Nossa Santa Maria Madalena, e o Zé Alfredo foi candidato e o povo escolheu. O povo é soberano, ele sabe o que é melhor para ele. Então, dessa forma, elegeram o prefeito para mais 4 anos e que eu desejo a ele boa sorte. Você tocou agora num aspecto da sua vida interessante, que é a fé. Era isso que eu ia falar. A gente fala de Zé Alfredo, o povo já lembra da Juazeiro, peregrinação. 534 quilômetros. É chão. Caminhada chão. É chão. Como foi que iniciou tipo, essa ligação especificamente com o Padre Cícero? O meu pai já era devoto de Padre Cícero. Inclusive, meu pai tinha uma propriedade aqui em União dos Palmares, que o nome dela era Fazenda Padre Cícero. Só que eu nunca tinha essa curiosidade de ir a pé. Familiares da minha mãe, lá de Matriz do Camaragibe, já tinham ido a pé. E eu ouvia a conversa. E aí foi tempo que a gente ganhou a eleição com o Quio, e o Quio fez uma promessa. Se ganhasse a eleição, acho que é sabido por todos aqui, que ele iria a pé. Ele prometeu, eu não prometi. Mas a gente sabe que o Quio tem uma deficiência, naquele acidente de carro, ele ficou tem uma com problema prótese, no, né? Tem uma prótese no quadril, mas ele deveria caminhar até o sofrimento limitar os passos dele. E não ele prometer e depois desdenhar, brincar da imagem de Padre Cícero e dizer, eu não vou porque eu estou doente. Quantas pessoas já foram doentes pedir a cura lá, Juazeiro, ao nosso Padre Cícero, mostrar uma homenagem. E aí o que não foi? Eu fiquei curioso, eu disse, eu vou. Aí nós fomos a primeira viagem, tumultuada, a gente foi num caminhão grande de Jaiminho, a gente não conseguiu caminhar todo o percurso, difícil, não adianta a gente estar com conversa fiada, e a gente ficou envergonhado. E aí eu disse, não tem problema nenhum. Quando a gente voltar, a gente vai pagar esses quilômetros que a gente não conseguiu caminhar, devido às lesões, às contusões, e a gente fazer uma caminhada para Santa Quitéria, para Mãe Rainha, lá em Garanhuns. E aí, quando a gente voltou na semana seguinte, a gente foi até na posse. A gente foi a pé, caminhando para Mãe Rainha. Tiramos 2 dias caminhando lá para Mãe Rainha, que são praticamente 100 quilômetros. Foi para isso mesmo que a gente deixou de caminhar.
devido às contusões, às lesões, a gente, enfim, a primeira viagem. Porque 500 quilômetros é chão. 534, aí depois veio a segunda viagem, que aí já caminhou todo o percurso, a terceira viagem, a quarta viagem, e aí eu tô doido para chegar já ano que vem, no mês de março, para fazer essa homenagem ao nosso Padrinho Cícero, a Mãe das Dores, que é muito bom, aproveitando convidar os dois, que é Oxi, eu interessante. aguento. E Ah, eu aguento. Eu me garanto. Esse Eu me garanto. garante. Olha, eu vi Ó. muito atleta aí conosco e dizer assim, eu tô pronto para ir, e esse não chegou, viu? Ó, o senhor Agora- conhece meu pai, eu tenho um sangue dele. É, eu vi, o Selva eu tenho certeza. Eu Mandar um tenho abraço sangue mandar um abraço ao nosso amigo Jailson, que eu fiz muita trilha com ele. É, Não inclusive- esqueço nunca uma trilha que ele botou a gente num mato danado lá em cima, no Cajá. Pelo Já- amor de já- Deus, pra sair já- na Branquinha, viu? É selva mesmo. Eu vi Já esse ia às selva. vezes em doida, vai correr de madrugada. Nunca vi Não. a pessoa correr Aí 11 horas eu da tava- noite. Aí é o cabo tripo aí já. Né? Não, corro, pedalo, ando de moto. Tô um pouco parado do esporte devido às situações, mas fé em Deus, Legal, já. bom, é Inclusive, prestigio seus filhos. Seus filhos, quero mandar um abraço para o Felipe O e Vitor. o Vitor, que tá andando muito, tá acelerando forte. Show pai, né? Ei, inclusive, Olha, Olha. Aqui, ó. Show Olha. pai. o meu tá aqui, ó, na estante, pai. servindo de decoração. rapaz, isso é outro aspecto, né, da vida de Zé, Pois que é. é... Aí deixa eu contar uma Paixão coisa que por talvez vocês não moto. saibam. Esse ano eu já fui campeão, lá na etapa de Serapió. Será pior. Eu e meu filho Vitor. Exatamente, ia comentar, inclusive, foi seu aniversário, quero dar os seus parabéns. Semana passada, Isso mesmo, foi. Quero Obrigado. dar os parabéns. Não pude ter a oportunidade de dar os parabéns Obrigado. pessoalmente, mas estou dando agora. Agora, 5,2 de muita alegria, graças a Deus. só isso, 52 só. menino, Tô bem, cinquentão. Oxe. Olha. Legal, né? Rapaz, agora você parece ser muito parceiro dos meninos, porque vai não vai, eu vejo stories, vídeo, tu e Vitor no meio do mundo, A gente se corrida de identifica moto. muito porque, na verdade, a riqueza que a gente tem é a família, né? São os filhos. Verdade. É importante, é interessante demais. E a gente precisa criar esse vínculo, essa amizade com eles, porque, na verdade, o DNA tá junto, né? E a gente precisa acompanhar, né? Esse ano foi interessante, eu fui correr lá em Fortaleza, fui com o Vitor, foram 5 dias de prova, É, mais de 1.000 quilômetros. Pesado, É o segundo maior rally do Brasil. Brasil, é grande, muitos pilotos. E a gente foi com moto nacional esse ano. E foi interessante, a categoria da gente só moto importada. E quando a gente chegou lá, a gente foi desacreditado. Os caras olhavam assim pra gente nas motinhas e disse, rapaz, É é porque não boa, mas não sei o quê. E aí, resultado, a gente ganhou o primeiro dia, ganhou o segundo, fomos segundo no terceiro e segundo no quarto. O quarto dia foi emocionante, um rally, minha amiga, pedra demais. Eu E- tenho uma história de Zé Alfredo que eu nunca vou esquecer. Uma das etapas que sempre tinha um ano da Trilha da Liberdade aqui em União, que deu meia hora, ele concluiu o percurso. Foi Meia hora! Nunca vou esquecer isso. verdade. Ali foi Olha. interessante ali, viu? Pau! Chão! Eu nunca vi um negócio daquele. Só deu tempo de eu sair de União e chegar em Serra Rodada. O homem já chegou, já concluiu, voltou pra Serra Rodada e curtiu a festa vendo o povo passar. Eu nunca vi um negócio Ave desse. Maria. Eita, Deixa eu te contar, eu quase Braço dei de um ferro. Eu quase dei um Superman ali, lá perto Serra Rodada. da fazenda ali do finado Jandeval, do Marcos ali, lá no Esfrega Folha, que a moto pegou numa canaleta assim, e eu andei acho que uns 20 metros assim, a moto já virando de carreira vira. danada. Quero mandar um abraço para Juninho de Gênio, para o Cego, que a gente Cega fez toda a turma. foi um pega muito, assim, Interessante. a gente dizendo que era quem andava, que não andava naquela resenha, naquela brincadeira, e a gente acelerou muito e foi bom demais. É, Só- inclusive você chegou a ter a oportunidade de andar com uma pessoa particularmente no meio da trilha, é muito comentada, que é o finado Gilmar. Gilmar era um amigo. Rapaz, foi interessante. Aí quando eu vim aqui para União dos Palmares, aí o meu irmão tinha uma Agrale. uma 750 Hollywood, ele tinha. Uma moto grande, a moto da época. Sim. Era uma moto muito bonita. E eu tinha uma Agrale. E eu tinha uma XLX 350. E quando eu vim aqui para a União dos Palmares, aí tinha sempre a Agrale que ficava aqui para a gente ir pro sítio. E aí, de vez em quando eu vinha na moto do meu irmão. E uma vez a gente foi lá para Cupira. E interessante, eu não esqueço nunca, para a casa da Luciana Ávila. Chegando lá, a gente garotão ainda, a gente de moto, chamando a atenção, porque a Agrale naquela época era lançamento, em 92, se não me engano. E a moto, a 750, um som, um ronco muito bonito. A gente chegou lá e tudo novinho, tudo garotão, Gilmar. Eu lembro dele dessa festa, rapaz. A gente fez o Festival do Breg Chique. A gente dormiu lá na casa da Luciana Ávila. E ela hoje é uma jornalista global, né? Tá para a banda de São Paulo, se deu bem, graças a Deus. Pessoa maravilhosa, recebeu a gente bem demais.
conheci o pai dela, que inclusive era daqui de União dos Palmares, tinha trabalhado na Caixa Econômica. E é uma das aventuras que a gente tem para contar boa, né? Tem. Uma coisa muito boa. Chega a ser emocionante quando a pessoa começa a ver, lembrar das histórias que a gente passa em duas rodas, é de se arrepiar. Inclusive, fica o convite para os meninos aí do motocross, Mandar a Juan, equipe. A gente vai fazer um episódio sua só. Eu vou mandar um alô aí pros amigos do Grau, viu? Inclusive, Que depois a gente... no espaço da É verdade. A gente proporciona que os jovens eles saiam assim, da via urbana, e aí eu autorizei a Zazá a liberar o pátio da Autoescola ZA para que eles consigam lá empinar. Eu não quero que carro vá dar cavalo de pau, isso eu não permito, eu sou contra. E o piloto que vai lá fazer a sua pilotagem radical, ele tem que estar equipado com capacete, com calçado, tem regras. E é um espaço privado, quer dizer, as pessoas se respeitam, nunca houve acidente nenhum. Nunca. E é uma coisa que eu fico muito feliz de proporcionar isso ao jovem, aquele amante da moto. Inclusive agora o pessoal de Marcel veio, fez elogios. De manobras, quero mandar um abraço pra ele. Inclusive eu conheço toda a turma. O Bigode, né? O Bigode o também. Bigode o Eduardo, que é uma figura campeão, viu? Ele é espetacular na modalidade Willy, né? Tem a própria moto apropriada para o esporte. E eu lhe admiro mais uma vez por apoiar esse esporte, porque querendo ou não, tira a galera da rua, Rai. Tá ligado? Que a galera é muito carente. Né? É carente por mente apoio. vazia é um perigo. E né? o que os Ocupar Alfredo fez os nossos jovens. foi muito massa. Mas, inclusive, tem a de grau, mas também tem a de motocross, Motocross né? que a gente faz a etapa, né? Esse ano passado eu não pude fazer devido à pandemia. Eu doido para fazer, que tinha política. Eu disse, tomar um chazinho aqui, mas não deu certo. Mas assim, a gente tá com etapa, eu já falei com o Sérgio Flores, para que a gente faça uma etapa ainda esse ano aqui. A gente está esperando o calendário de Pernambuco, porque como voltou agora as corridas, aí o pessoal está muito, assim, desorganizado ainda. Mas se tiver espaço, a gente faz esse ano ainda uma corrida aqui para trazer essa alegria para a União dos Palmares. A gente já trouxe uma etapa do brasileiro para correr aqui. Exatamente. A gente já teve grandes atletas, né? O salto imortal de Júlio César, esse que morreu lá Eu tive a oportunidade de assistir uma corrida do Júlio César lá em Jurema. Um ícone, né? Oxe, o cara anda demais. É o cara. Morreu num acidente de máquina, estava trabalhando e a máquina virou por cima dele. Terrível. Ele é um camarada que foi o seguinte, Júlio César, só para a gente concluir esse assunto. Sim. Ele botou uma moto dele dentro de um Astra, parece que ele tinha, um cadete, sei lá. Desarmou a moto todinha, foi para São Paulo, correu uma etapa do brasileiro. Você vê, são nordestinos, sem patrocínio nenhum. Desarmou a moto, foi lá para São Paulo, correu uma etapa do brasileiro, armou a moto, no meio de tanta moto patrocinada, tanta moto nova, e aí ele foi campeão. E chega, estou arrepiado aqui agora. É o cara. É o sonho de muito motoqueiro. Inclusive, foi por muito tempo o meu sonho. Desculpa. Verdadeiro dinossauro. Porque quando pivete mesmo, sonhava de viver desse esporte. Hoje em dia é meu lazer, né? Mas aqui, inclusive, o salto imortalizado dele, aqui em União dos Palmares, onde ele pegou aquela rampa. Eu tinha uma rampa, primeiro salto, que eu diminuí meu salto de quase 40 metros e ele tirou cortando assim, rapaz, a coisa linda. Tem uma foto ainda, vou até procurar essa foto. Foi quase 40 metros, ele quebrou o salto. Muita gente dava o salto por cima, ele quebrou o salto assim, a coisa. Ganhou uns 2 segundos. Passou, pois é, rapaz. É espetacular. Fenômeno. É um esporte que é de se admirar. Eu sei que você corre, você também, seus filhos também, mas assim, tirando o coração, aqui em União, analisando friamente, quem é o melhor piloto? Porque hoje está muito assim. É difícil. É difícil pelas modalidades, né? A gente vê o motocross é um tipo. Eu acredito que hoje o melhor piloto de União dos Palmares seja o Juan. Eu concordo. O Juan. E seu filho tá atrás. O Felipe é um fã danado do Juan, tá na cola dele. Tá na cola. Inclusive nessa etapa que teve de Cupira agora, quer dizer, ele conseguiu ganhar do Juan, mas assim, é um bom demais, porque essa turma dele também é uma turma bem assim, tranquila, alegre. Fico triste porque o Motocross e União já está tendo uma rivalidade, já tem 2 grupos aqui. Tem 2. Eu só sei aquele... Já puxei na orelha dos meus 2 filhos e disse, rapaz, vamos acabar com isso. É o grupo de Gedeão e o outro grupo dos meninos, o Team Nordeste. Bom, é uma rivalidade sadia que está cada um... Graças a Deus tá sadia, né? A galera se respeita. Eu acho que isso é o importante, né? Que a galera eu disse, no dia que brigarem e se desorganizarem, eu acabo a pista. Ixi, faço um negócio assim. Eu não tô lá com força. Quando eu não tô... Tipo, faz tempo que eu não ando. Acho que tá 1 ano que eu não ando lá na pista.
Por causa da moto, que ainda não tá pronto. Porque apesar de ser pai, ter um pai mecânico, Mas a moto é um E processo. o bom mecânico. Rapaz, casa ele de chega lá, ferreiro, ele- espeta de Não. pau. Ainda tem a gralha ele, não? Rapaz, ele vendeu a gralha Não acredito, esses não. dias. Mas aí, deixa até registrado, pai. Se Deus quiser, um dia eu vou lhe dar uma gralha só pra você escutar o ronco. E eu queria mandar um abraço pro meu primo John, que também É. corre. John Vaqueiro? John John, John. John John vai- Zé Cícero. John É. Zé Cícero, é um pilotão Tá na também, turma. Zé Cícero, é Oxe, da mesma anda turma. Tá na turma da Pietada, ele é sobrinho do Juan, né? Do Juan. É primo de Juan, primo de Juan. É, Eu não sei hoje, quando o John era mais novo, criança, que eu até ia acompanhar, John era meio medroso, não sei hoje como é que tá. Melhorou muito, evoluiu muito. Inclusive, eu acho que eu cresci vendo o John, o Felipe andando, o Juan. O Juan é espetacular, nem se fala, né? Na Desde verdade, eu pivete. observo que a galera do motocross, que curte fazer trilha, é muito uma paixão que passou de pai pra filho, né? Porque É verdade. o John, aí tem você com seu pai, os meninos com o Zé, e foi passando, é uma atividade que vocês fazem juntos até Eu hoje, digo né? o seguinte, Bem prazerosa, Rai, eu né? acho que quando a pessoa tem a oportunidade de fazer uma trilha com uma turma boa, a pessoa não deixa mais nunca. Deixa não. É porque junta adrenalina, junta Arrumar uma moto alegria. emprestada pra fazer uma trilha com ela. Aí ela vai ver o que é. Olha, Não, Aí você tem que pegar. relaxa. É um passeio, Relaxa, um uma passeio. cachoeirazinha. Não, pô, mas eu sei andar de moto. O acelerador tá na sua mão. Inclusive tá de moto nova. Tô de Pronto. moto nova. Comprei a moto de Jair. Pô, Que legal. comprei minha aí. moto. Pronto. Rapaz, Deixa de pé. Ah, apta então, né? Oxe, pois. Já veio treinada a moto. Foi. Se deixar a moto andar sozinha. Pior É uma que é, luta viu? grande, né? Mas é. Agora, vou cobrar, viu, esse passeio de moto, Tá valendo. de moto com Deixa vocês, nós viu? uma cachoeirazinha por aí, das grotas. E a gente que anda de moto por aí, a gente sabe como a União dos Palmares é rica Oxe, Ave Maria. em cachoeiras, É, viu? em locais, que a gente poderia explorar esse esporte de aventura aqui na cidade para trazer Inclusive, emprego. a gente foi pra uma viagem agora, em Buíque, no Vale do Catimbau. Assim, é lindo, mas não tem uma gota d'água. Exatamente. Olha para aí. E a gente Então, tem tudo isso, rapaz. Zé, a gente sai Eu tô daqui. lembrando uma vai- frase do Bolsonaro: olha o que Israel não tem e o que ele é, e olha o que a gente tem e a gente não é. É incrível Você acredita mesmo. que a Porque gente- se a gente investisse no esporte radical aqui, para A rapel, tirolesa. Oxi. tirolesa, asa delta, caminhada. Eu fui em 2015 lá para a Europa. A gente foi fazer um campeonato lá, curtir uma etapa do. Mas para observar. Eu lembro. Então, dentro da mata, a gente lá andando nas florestas, o que a gente via de pessoas fazendo caminhada, quer dizer, várias equipes, quer dizer, o turismo ecológico, as pessoas de pássaro, da fauna, enfim, para ver. Curioso. A gente tem tudo isso aqui e a gente não consegue explorar nada para ganhar dinheiro com Murici isso. tem um dos maiores observatórios de pássaro daqui do Nordeste. Um dos maiores. Então a gente tem área de preservação permanente aqui, a Mata dos Frios, que a gente vê que aos poucos estão acabando com a Mata dos Frios. E eu cresci Eu ainda subindo aquela consegui, serra. na situação de vice-prefeito, trazer uma conversa bem calorosa com o pessoal aqui do meio ambiente para que a gente tomasse as providências, mas infelizmente não avançou. Não avançou. Parece que uma pauta ambiental para o governador Renan Filho não é de interesse para ele. Na verdade, ele é um governo que ele não quer ter nenhum embate assim, social, nenhuma coisa para manchar assim, a popularidade dele. Porque, na verdade, ali carece, sim. Eu não consigo entender como é que você é gestor, como é que você é um governo, e você um político, e você pode ter medo de tomar medidas impopulares ao bem de toda uma sociedade. Já está na hora da gente encarar a situação da Mata dos Frios, que está acabando, está sendo extinta. E a gente vai ter uma cidade aqui, União dos Palmares, mais quente, a gente vai ter um lençol freático menos abastecido de água, porque a mata está indo embora. E a gente podia transformar essa mata aqui, cara, num grande atrativo para ganhar dinheiro Eu tive com a ela. oportunidade de ir recentemente na Mata dos Frios, junto com o Marcos, que na época era do IMA, hoje ele não está mais lá. Assim, me surpreendeu eu ver o outro lado da serra, que eu não imaginava que era daquela forma. Muita mata, né? Muita mata ainda, viu? Muita mata. É porque E você deveria nunca ser fez uma muito trilha pra mais, lá. né? Deveria ser muito mais. Mas ele disse um negócio curioso, que ele disse que na Amazônia tem hora de chover. O cara sabe a hora certinha que vai chover, de tão preservado que é o ambiente dali. E hoje, aqui em União, não tem mais, assim, período, não. É chove, sol, chove pra cacete, sol dos infernos de queimar. É abençoado, Rapaz, é abençoado. E o meio ambiente, o mais incrível que nós já tivemos aqui em União dos Palmares, nessa década agora atual, não, na década passada e no começo dessa década, a falta d'água secou o leito do rio Mundaú. Aliás, na década passada.
no governo Beto Bahia e no governo Zé Alfredo e Kio e Zé Alfredo. A gente já teve o leito de Rio Mundaú que parou, secou. E a gente precisa fazer alguma coisa. Se a gente não cuidar das nossas matas, das nossas nascentes, se a gente não tiver a preocupação de fazer o nosso reservatório de água, a questão da represa aqui no União dos Palmares, que é muito importante para alavancar, a primeira, a garantia da água para as famílias, a área para uso doméstico, para uso industrial, para atrair as empresas para a União dos Palmares, para garantir também a sustentabilidade da União dos Palmares, porque uma represa aqui, você vai criar o peixe, você vai ter uma atividade econômica, você vai trazer o turista, o cara que vem andar aqui de barco, de jangada, de jet ski, você vai fazer lá uma orla para as pessoas de União dos Palmares ter uma área social para tomar um banho, gente que não tem a possibilidade de ter uma piscina na sua chácara, na sua casa, então ele vai para a prainha de uma orla dessa, que é muito importante. Então, uma represa, aquele projeto que a gente tinha, queira Deus, o Kio, o governo do estado, a própria BRK, ela copia aquele projeto, que é um projeto interessante. Eu conheço a União dos Palmares como a palma da minha mão. São 20 e tantos anos, eu alugando máquinas, trabalhando no Grupo João Lira, eu conheço a geografia da nossa cidade. Aquela barragem, era onde? Era lá no Rio Inhumas, ali em Santo Antônio da Lavagem, no caminho de Santana do Mundaú. Uma represa de quase 20 hectares, isso, antes da Ponte Maria Preta, que liga lá com as... sai do leito do Rio Mundaú. Quer dizer, a devastação que vem numa enchente d'água não corria risco de romper com essa barragem, porque ela não faz parte do leito do Rio Mundaú. Quer dizer, a gente ia garantir a água, ia garantir o turista aqui para a União, para conhecer os nossos encantos naturais, para conhecer as belas mulheres de União dos Palmares, né? Como tem mulher bonita aqui no União? Tem. Meio abençoado. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, é abençoada mesmo. União. Então, a União tem Deixa a tudo pra Pauliana crescer. ouvir tu dizendo um negócio desse. Mas Pauliana, ela sabe o respeito que eu tenho por ela, né? Mas é verdade, né? A gente sabe disso. E é tão bonita que eu vim para a União e casei com ela, né? Então é interessante isso aqui. A União dos Palmares tem tudo para crescer. O que falta é a vontade política, é planejamento, é uma meritocracia, é você formar um governo técnico. Mas a gente não vê isso. A gente vê aqui muita questão de indicação, né? O vereador que bota, fulano que bota, o outro que tira, e passa 4 anos e a cidade continua no embolé. Eu tenho uma máquina alocada lá em São Miguel dos Campos. Quando eu vou ali em São Miguel dos Campos, na parte alta, meu amigo, eu fico assim, de boca aberta. A cidade não para de crescer. A gente vai ali para Palmeira dos Índios, que já está retomando o crescimento. A gente vê as cidades pequenas todas se reorganizando. E aí a gente volta para a União dos Palmares. Quando vem aqui, pelo amor de Deus, a cidade feia, a cidade está suja, a cidade que o cartão postal da cidade é a Praça Padre Cícero, tem aqueles barraquinhos. Primeiro, falta de respeito com as pessoas, com aqueles trabalhadores que estão ali dentro daquele sol quente, daquele ambiente inóspito, aquele ambiente ali que não tem uma higiene adequada. A praça feia, que é o cartão postal, ou seja, não tem planejamento, não teve um critério, aquilo ali parece que serviu apenas para dar o barraquinho e me dar o voto de volta. Não é isso. Na época da eleição, enfim. Eu não sei nem o que é que o Kio tem contra a Praça Padre Cícero, não. Porque da outra vez ele botou bananeira na praça. O Castelo de Gresco também, lembra? Tinha pedra, né? Tinha o Castelo de Gresco. E o cara parece que era primo dele, né? E era. Parece que era primo dele, né? Bananeira é incrível, né? Acho que é a única cidade do mundo jogado fora, que botou uma bananeira numa praça, pô. É aquela história, ele tem muita experiência e tem dinheiro agora. Quer dizer, como eu falei no começo, vai fazer um campo de futebol aqui em União dos Palmares, a gente precisa atrair empregos para a cidade. Tudo bem que a construção civil vai trazer, mas é aquele emprego momentâneo, vai trabalhar o ajudante de pedreiro, vai trabalhar o pedreiro, aquela mão de obra que vai acabar rápido e depois vai servir para quê o estado de futebol? União, eu tenho a impressão que parou no tempo. Parou no tempo. Parou no tempo, porque a Laje é uma cidade que você chega, é uma cidade agradável, pitoresca, é bonita. Murici é terra do governador, tá chegando agora a Natura, construção gigante. E Murici é interessante. União não chega Murici nada, é interessante. pô. Murici é interessante. Ela tem um incentivo fiscal, ela faz parte da área metropolitana de Maceió. Ela tem benefícios para importação. Se você quiser montar uma empresa lá que vai trabalhar com importação, você paga uma alíquota bem mais baixa. Quer dizer, é diferenciada aqui de União dos Palmares. E por que a gente não consegue aqui para a União? Poxa, que covardia, né? E os calheiros, ou eles trabalham em Murici, ou eles não ganham uma eleição mais. O povo lá não aguenta. A cidade de Murici é uma cidade que falta água. Mesmo problema que tem a União dos Palmares, tem a cidade de Murici, que quer dizer, também não são gestores, não são administradores. Infelizmente. Porque é uma cidade que é dominada pela família Calheiros, que tem senador da República, o homem mais influente do governo Lula, que foi o senador Renan Calheiros. O governador do estado aí há 8 anos. Foi ministro, né? Ele no governo Lula. Foi ministro da Justiça, foi tudo, todo poderoso, presidente do Senado. E aí o que acontece?
O governador que está aí, que foi prefeito de lá, parece que 8 anos, a família é o tio, é o primo, é o Tem outro que deputado. bota, é o outro prefeito, é o primo, é o irmão. A família que monopolizou a cidade inteira a política de Muricy. E Muricy é uma miséria. Os índices do IDH de Muricy é de miséria, quer dizer, a gente encontra, enfim, uma cidade abandonada. E aí, graças a Deus que acordaram, né, para fazer aquele distrito industrial. Inclusive, eu trabalhei lá, ajudei também a fazer aquele serviço de terraplenagem. Está lá a Natura e outras empresas. A gente vê que tem várias empresas no distrito industrial antigo que abandonaram a cidade porque não teve uma conclusão do crédito, porque não teve uma conclusão da própria prefeitura, não teve um incentivo. Quer dizer, foi uma coisa montada apenas de momento, oportunista. E aí está lá abandonada. A cidade que tem tudo para crescer, tem um capital político, mas os caras não estão nem aí. Eu acho que é pelo princípio. Quanto mais uma cidade pobre, mais o político compra voto. Infelizmente. A emancipação política conquistada nesses locais de miséria é pelo emprego, pela compra do voto, pela imposição. E aí a população sofre muito com isso. Eu queria entender, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Sim. Quem vende um voto por R$100, R$200, ele está certo ou está errado? Ele está vendendo o futuro dele, do filho dele. Muitas vezes esse cara que vende o voto, essa pessoa que vende o voto, ele está com um filho numa escola pública com um péssimo ensino. Ele está com uma saúde que não tem medicamento no posto de saúde, que não tem um atendimento nos postos dentários, que não tem exames, que não tem cirurgias eletivas. Ele tem uma falta de infraestrutura na sua porta, que ele não tem uma energia boa, ele não tem segurança, ele não tem um saneamento. E muitas vezes ele está aqui no centro da cidade mesmo. São aquelas famílias abastadas que conseguem ter empregos e que se vendem naquela promessa do emprego. Eu quero saber, eu quero que roube, mas dê meu emprego. Eu não consigo entender qual é o compromisso que essas pessoas têm com o local que ele vive. A gente vê muito isso. A gente sabe que a eleição de vereador ela é maculada pela compra do voto. Incrível. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Que é aquela coisa, aquela briga. Eu não vou entrar nessa seara, mas infelizmente talvez seja uma eleição mais difícil que tem a eleição de vereador. A gente Pela ficava até dificuldade, pela brincando, mas concorrência não é que tem. difícil não ser vereador em União. É só arrumar Qualquer 300 mil 300 mil, você 200 mil. Não é verdade. difícil, aí você só vê dizer fulano de tal gastou 500 mil, fulano de tal gastou 400. Poxa, como é que tira esse dinheiro? A gente pergunta. Eu não sei Porque como com é. o salário não tira, a conta não bate. Não, Não mas bate. muitas vezes é a vaidade de querer, muitas vezes eles têm assim, negócios por fora e bancam mesmo, porque querem ter o poder, querem ter um nome falado, eu não sei como é. Mas entender é muito difícil. Então a população, ou ela entende o papel dela, e cara, peraí, se está querendo dar o dinheiro, tudo bem, eu vou pegar o dinheiro. Lógico que ninguém vai rejeitar dinheiro. Mas na hora do voto, pelo amor de Deus, pensa direitinho que a gente vai votar. Ou Não seja, mas atira no teu pé. às vezes eu acho que não dá pra gente botar toda essa responsabilidade em cima do povo, sabe? Porque, olha, um exemplo prático. A gente tem Messias aqui do lado. Vamos lá. Aí votaram no cara, no pedreiro, No Marcos. botaram o Marcos no poder. Olhe que tá prestes a implodir o governo do cara. Aí o cidadão deixou de vender o voto, votou, deu um voto de confiança no cara. Aí o cara chega lá e não consegue fazer o que prometeu. Aí diz, não, então vamos votar no que compra o voto, porque pelo menos não fica essa desgraça toda. Não, você não pode concordar nunca com aquela situação de vender o voto. Eu acho que não é legal. É o que falta Não, nele. sou totalmente contra, mas quando a população olha... Mas o papel institucional da Câmara de Vereadores não é fiscalizar o prefeito? O prefeito fiscaliza o cara e tira. Os papéis precisam ser cobrados, mas quem tem que cobrar é a população. Você acha que a população Câmara não daqui pode- tá fiscalizando o Quil? O Eu- governo Quil de Freitas? Eu acredito que sim. Ou talvez falte a população estar presente nas sessões da Câmara de segunda-feira à noite, para estar presente, para estar vendo o que é que está discutido, conversando ali, ouvir o que é que está se conversando, e depois cobrar do seu vereador, porque eles sabem que ele votou. Mas o problema é que as pessoas, elas acostumaram apenas a votar, ter a obrigação de votar, e depois Esquecer. ou reclamar, ou esquecer, É que e verdade esperar seja 4 anos. dita, hoje, principalmente nos interiores, o voto virou uma moeda de troca. Verdade. Você não vota em quem vai Eu tive ir. 6 mil votos, eu não comprei um voto, você pode Não, acreditar. mas quando eu digo isso Acredito. assim, é porque assim, às vezes a pessoa diz assim, não, eu vou votar em fulaninho, porque fulaninho disse que se chegar lá, me dá um emprego.
É aquela história. Não, Não é, eu E não consigo sabe o que é o entender. pior? Às vezes é assim, ó, Porque não, eu vou votar em fulano. quem vende o voto não é aquela pessoa pobre, não. A gente não pode marginalizar o pobre como se ele fosse culpado de ter político aí que ganhou a eleição porque comprou o voto. Não, não é o pobre, não. O pobre tem a sabedoria. Muitas vezes é aquelas pessoas que têm sua casa própria, que têm seu emprego, que têm seu carro, que é amigo do fulano e que está ali querendo uma vantagem. Compreende? Essa daí, porque é a quantidade mínima de pessoas que faz a diferença. Entenda? Eu acredito que de um percentual aí de 40 mil votos que tem a cidade de União dos Palmares, talvez aí 10%, 15%, seja totalmente vendável mesmo, aquele cara que é largado, que acredita que todo político é ladrão, e que aí ele vende o voto de uma forma até ingênua, por acreditar mesmo de que todo político é ladrão. Tem aquele outro que é malandro, ele sabe que fulano é bom, melhor para a cidade, mas eu vou votar em fulano porque dei minha palavra. Fulano todo ano me dá dinheiro, eu vou votar com fulano. Entende? Mesmo ele sabendo que aquele candidato tem um potencial de ser melhor do que aquele que está lhe dando alguma coisa. Mas é muito difícil trazer esse equilíbrio. As pessoas querem uma vantagem imediata. Ele não pensa a médio e a longo prazo. Ele está precisando do filho dele na escola, está precisando na saúde, na infraestrutura, no emprego. E no final É das difícil. contas, votar certo é pensar no coletivo. Isso. E quando a gente chega na frente da urna, muitas vezes, Pensa no pensa eu. em si. É verdade. Agora, R$100 resolve a vida de quem? De ninguém, né? Dá vontade de dar uma... Não dá pra tomar uma cerveja do dia da comemoração da vitória. Não dá vontade nem de... Não é verdade? É verdade. Me diga, R$100 porque resolve a essa vida galera- de quem? O essa cara... galera- Ninguém. E outra, e às vezes é briga, viu? O eleitor, compra ele um vai bujão. atrás. Às vezes o eleitor vai atrás. Vai atrás, quem é que fulano... E vota, bicho, porque o eleitor, assim, a pessoa pobre, ela é muito honesta. Muito honesta. Ela tem palavra, ela tem caráter, ela tem... Ela diz, não, se eu vendi o meu voto, eu vou votar mesmo. Porque eu conheço várias pessoas humildes e aí eu dizendo, mas não faça isso não muda não, é tudo igual. É tudo igual. Não, eu estou precisando, não vou fazer isso não. Entenda, tem honestidade dentro dela. E tem outros que não são nem tanto, vendem porque acha que R$100 vai beber de cachaça, vai tomar não sei quantos litrinhos e vai E tomar não, um não, litro. não mede as consequências, né? É como você falou, não pensa a longo prazo. Agora, vamos lá. Bora Falar lá. de governo federal. Bora. Presidente Bolsonaro. O melhor bom, do ruim, Brasil. Eita! Melhor do Brasil. Melhor, um governo que tem mais de 65 mil obras diante de uma dificuldade dessa, de uma pandemia, que encheu o cofre dos estados e dos prefeitos de bilhões de reais. Você vai falar o que de um homem desse? Que trouxe essa possibilidade para na os lata. governadores, para os prefeitos, de cuidarem do povo. Só que, infelizmente, a gente tem aí casos e mais casos. O governo do estado mesmo, o governador Renan Filho, ele é acusado aí daquele consórcio Nordeste de ter participado de uma compra fraudulenta de 5 milhões de reais e o respirador nunca chegou. E cadê o dinheiro? Quer dizer, compras e mais compras sem licitação. E aí você vai culpar o Bolsonaro de quê? O Bolsonaro disse, vamos cuidar do povo, das pessoas. A gente precisa ter uma economia funcionando. Esse negócio não dá certo. Dá para a gente conviver com o vírus e fazer um isolamento vertical. O que o governador queria era um isolamento horizontal. Todo mundo em casa. Oxe, e a economia? Aí agora, a política do fica em casa. De quem é a culpa? Do preço alto, do bujão, da gasolina alta, de tudo alto no mundo inteiro. Hoje eu vi uma reportagem que lá na Espanha, se não me engano, estava faltando gasolina. No Brasil ainda tem gasolina. Mas daqui uns dias acaba, eu acho. Vai começar a mas racionar. entenda, mas o Bolsonaro não é culpado disso. A lei da paridade do preço com o dólar internacional não foi o presidente Bolsonaro que fez. Se está caro, pode culpar os governadores. Eu digo de conhecimento de causa. Eu tenho um posto de combustível. Eu sei que os governos estaduais, eles criam um preço de pauta. Eles criam um preço imaginário e obrigam que a gente, revendedor de combustível, repasse o preço daquele que ele dita. E lógico, aí o governador se defende e diz, mas a gente não aumentou o ICMS. Sim, tudo bem, você não aumentou a taxa de ICMS, mas quando o preço do combustível aumenta pela equiparação com o dólar, você, governador, ganha mais, porque aquele aumento incide diretamente no valor. Já o governo federal, não. O governo federal, ele é em cima, o imposto dele, da venda, da litragem. Ou seja, a gasolina pode custar R$50. O governo federal só vai ficar com 0,68 por litro. Já o governador, se fosse uma gasolina de R$50, sabe quanto ele ficaria? Em torno de quase 5 vezes, 17, 18 reais. É justo?
A Petrobras iria ficar aí com talvez R$6. E por que o governador do estado, sem ter custo nenhum, vai tributar o pobre, o trabalhador, o desenvolvimento de um país, ganhando milhões assim em cima do preço do combustível? Eu não O grande vilão do preço do combustível, eu digo a você e provo por A mais B, são os governadores. É a ganância dos governadores em querer cada vez mais. Eu não questiono isso daí, Zé. Mas assim, Bolsonaro é presidente do Brasil. Mas não ele manda. não pode. Não, Mas não manda, quem ele manda é o não parlamento. pode. Mas ele não pode se comportar como um menino de 13 anos Mas ele não se que comporta. diz que não vai Não. lavar o copo porque não foi ele que sujou. Não, ele não. Se o preço da gasolina Não. tá caro, Essa reportagem eu não vi ainda. O presidente do país tem que ter articulação política o suficiente para chamar os governadores, sentar e dizer do jeito que Vamos tá, lá, não fica. eu vou te Como é dizer. que a gente baixa? Salário mínimo de R$1.100 tá bom pra você? Ele não pode cruzar Calma. os braços porque ele acha que a responsabilidade não é dele. É o presidente que mais trabalha em toda a história do Brasil. Eu tô falando dos Deixa eu te dizer- combustíveis. Deixa eu te dizer, em tudo é o presidente que mais trabalha. Deixa eu te dizer uma coisa. Salário mínimo de R$1.100 tá bom pra você? Não. Deveria ser igual nos Estados Unidos, né? $2.000, R$10.000. Um exemplo, vamos lá, deixa eu te contar uma história. O presidente Bolsonaro disse: a Câmara dos Deputados, que é a Casa das Leis, aprove um salário mínimo de R$10.000 que eu dou. Aprove que eu dou. Diga a fonte de receita. Por que a Câmara não dá? Agora, o presidente não tem força de lei, ele pede. Inclusive, esse auxílio emergencial de R$400 não saiu ainda porque o Senado Federal não votou a reforma do imposto de renda, que era a fonte arrecadadora que o Estado ia ter para trazer dinheiros para os fins sociais. Mas aí a gente já está vivendo uma questão política, tanto é que o presidente do Senado, o Pacheco, já se lançou candidato. Já está lá com o Kassab lá, querendo ser candidato a vice do maior ladrão que o Brasil já viu da história. Aí o que acontece? Ou o cara quer ser candidato pelo partido dele. A gente tem que entender isso daí, a gente tem que ter essa responsabilidade. Vai estar aqui defendendo um cara que foi preso por roubo. O primeiro presidente da República preso por roubo. E eu vejo tanta gente de bem ovacionando, dizendo que o cara é o cara. O cara é o quê? O maior corrupto que o Brasil já teve. Aprovado, o cara que destruiu o Brasil, o cara que desviou o dinheiro do BNDES, mais de 60 bilhões, para os países ditadores da África do Sul, para os países aqui, ditadores aqui da América do Sul. E aí o que acontece? Ajudou a flagelar os cubanos, ajudou a matar os venezuelanos, mãos manchadas de sangue pela corrupção, os governos africanos que têm o mesmo pensamento político dele, corrupção. E aí quais foram as empresas que foram para lá? As queridinhas deles. Ô Zé, Aí mas Bolsonaro foi deputado por 30 anos. Ele sabe como funciona o jogo político. Deixa eu te explicar. Ele tem que ter a habilidade dele. Nenhum Roubando? prefeito... Não tô dizendo que é roubando, Ele tem 30 não. anos e não tem um processo de roubo. Não tô dizendo que é Agora, roubando. o Lula tem um monte que foi, inclusive, preso por Não roubo. precisa roubar, mas ele precisa ter articulação política. Mas pra ele poder... tem... Porque ele... Renan Calheiros ele tá consegue boicotado. colocar em pauta e aprovar qualquer discussão que ele quiser. Ele está boicotado, ele é um ponto fora da curva. Pois então, das Ele tá duas, querendo- uma. ele- Ou Bolsonaro é uma Não, é moça vencer o inocente sistema. no meio da política, ou ele é incompetente. Pronto, por que eu não fui candidato a prefeito aqui em União? Por que as minhas contas foram rejeitadas? Foi porque eu não apresentei a minha prestação de conta? O sistema me tirou. A corrupção do deputado federal, o ex-deputado Givaldo Carimbão, que foi para mim um covarde, eu falo aqui para todo mundo ouvir, não tenho medo, que eu estou falando a verdade, foi que me tirou do pálio eleitoral, porque sabia que isso daí ia me trazer uma consequência que daí perdi a eleição. O sistema, você trombar com o sistema não quer você. O sistema ele é muito patriarcal para aquelas pessoas que começaram ali, que está dentro, que tem as suas ramificações. Mas Então, esse mesmo sistema quebrando- quis o Bolsonaro por mais de 30 anos. Aí o sistema mudou quando ele se tornou presidente. Esse sistema que quis foi o povo que confiou no Bolsonaro. Ele deu 30 anos como deputado federal, primeiro como vereador e deputado federal. E agora 57 milhões da população rejeitou o governo que estava aí da esquerda há 20 anos no poder, destruindo o Brasil, e disse: nós vamos mudar. Depois de 20 anos de esquerda, a gente quer agora um conservador. Vamos botar um homem que tem um discurso duro, mas que acredita em Deus. Vamos botar um cara no discurso duro, mas que acredita na família, que acredita na propriedade privada, na meritocracia. É o cara que está lutando para reerguer o Brasil. E a gente vê um monte de gente sonhador, gente jovem, que está aí querendo ainda a volta do passado, que tiveram 20 anos e destruíram. Por que esses 60 bilhões foi empregado lá nesses países ditadores? Por que esse dinheiro não foi empregado aqui no Brasil para atrair investimentos? Para dar emprego ao povo brasileiro. Foi dar emprego lá no Porto Mariel, lá em Cuba, dar não sei onde, não sei. Por quê? Por que a gente vai achar normal a gente defender um cara que está apoiando a ditadura na América do Sul?
Não, Gente, itens que mas a gente sabe. você que trouxe o Lula pra mesa. Até então a gente tava falando do Bolsonaro. Mas- Ninguém trouxe o Lula pra mesa. Mas está polarizado. Não tem essa história de terceira via, quarta via. Ciro O Gomes Bolsonaro- que sonhe. O Ciro Gomes é um desequilibrado. Como é o nome daquele? Glória a Deus, esqueci o nome dele. Cabo da Cabo Ciolo. da Ciolo. Ciro Gomes já incansável, lutando pra ser uma Então, terceira na via. minha opinião, o presidente Bolsonaro, ele está lutando contra o sistema corrupto, contra um sistema que não quer o bem do Brasil, que está provado. A gente viu agora essa CPI, uma farsa. Agora, aquele eleitor do Lula, a gente tem que respeitar todos, aquele eleitor da esquerda, que ele quer o tempo todinho condenar, e ele vai, qualquer narrativa, qualquer conversa, qualquer diálogo, porque é o seguinte, aí eu assisto muito o Jornal Nacional para ver o que eles estão armando e mentindo contra o presidente Bolsonaro. E aí ele diz, fulano de tal disse. Segundo fontes, aquilo ali já virou uma verdade. Aí no outro dia a matéria, fulano de tal, o governo que fulou. Aí quando você vai olhar a origem da informação, foi um Zé Ruela que disse qualquer coisa de qualquer coisa. E aquilo ali virou uma verdade. Só narrativas. A gente tem um cara que está aí há mais de 30 anos, não tem um processo de fraude, Não, de Zé, roubo. mas pelo menos Bora com lá. isso você tem que concordar. Vamos lá. Como é que um presidente da República faz a live dele toda semana lá, é quase o veículo oficial de comunicação dele com o povo. E ele senta numa cadeira para dizer que a vacina da Covid-19, contra a Covid-19 causa AIDS no povo. Não. Não, Preste não atenção. existe Deixa eu te explicar, isso. calma. Não existe. Isso Existe é a um possibilidade. desequilíbrio. Não. Isso foi quando mesmo? Na verdade, Acho que não tem 15 dias. mas é porque a narrativa é o seguinte, ele Eu vi, viu, não. é porque é o seguinte, talvez na pressa e na velocidade dele, que ele ande muito, vamos lá, ele fez um comentário em cima de um artigo que ele leu. Só que foi maldoso. Você sabe que houve primeiro o artigo que falou essa possibilidade de quem se vacinou ter mais chance, ter mais assim, suscetível a pegar a AIDS. Ele apenas apresentou o que ele leu. E aí a narrativa da esquerda é dizendo que ele afirmou isso. Não, ele não afirmou. Está aprovado, eu tenho aqui, até no meu celular, eu mostro a você quando terminar aqui o programa. Ele fez um enredo do que ele leu. Logicamente que tem coisas, é por isso que eu digo, eu sou assim, eu acredito muito no Bolsonaro, pela pessoa que ele é, pela pessoa, assim, os princípios que ele, e pelas provas que ele já deu de capacidade, de trabalho, de tudo, e de não desistir do Brasil, porque qualquer um, depois daquela facada, não queria saber mais nem de política, nem de nada, ia cuidar da vida dele. Mas aí o que acontece? O cara ficou em cima, querendo mais ainda, e vem reconduzindo o Brasil aos olhos internacionais. O Brasil está bem. É um Brasil que recuperou a economia melhor do que o grupo G20, os grupos dos ricos, que tem dinheiro de Então, rodo. peraí, o Brasil tá melhor do que o G20. O Brasil está melhor do que o G20, você precisa se atualizar. O G20 cresceu menos. Não, do não, que- você Eu tá te provo- eu mudando. te provo por fatos. Dizer que o Brasil cresceu percentualmente Na mais do pandemia- que o na G20 pandemia é uma recuperou. coisa. Agora dizer que o Brasil tá melhor do que o G20. Não, o que eu estou Aí não, dizendo é o aí seguinte, a gente também- está falando em pandemia aqui agora. O que eu estou dizendo é o seguinte, o reflexo desse governo, a seriedade dele, as medidas que o Guedes tomou, daquele auxílio emergencial e tantos outros, que conseguiu ainda manter os empregos, aquele auxílio que ele deu às empresas, que pagou os salários de todos. Imagina um governo, além de mandar os bilhões que ele mandou para os governadores e prefeitos, ainda pagar os salários de todas as empresas do Brasil para evitar que as pessoas fossem demitidas. O presidente fez isso daí. Só que a grande mídia, ela não conta, ela não fala. Então o presidente, ele teve o cunho social. Sabe por que teve isso? Porque não tinha dinheiro desviado para roubo. O dinheiro realmente foi usado para o fim, graças a Deus. Então foi muito importante isso daí. Agora o Brasil precisa avançar em outras reformas. A gente avançou um pouco na reforma trabalhista, que foi com o Temer, aquela polêmica, que ia tirar direito do trabalhador. Mentira, não tirou direito nenhum. Ele conseguiu fracionar as férias do trabalhador. Ele conseguiu que o trabalhador ele tivesse a possibilidade de trabalhar por hora. Não, a reforma da Previdência era algo necessário. É importante mas a a gente fazer- tributária É mais deveria ainda. vir antes. Não. A tributária deveria Vamos lá. vir antes da Previdência. Mas a tributária é muito. Eu vou dizer uma coisa. A gente tem aqui em União dos Palmares uma atividade econômica que é muito prejudicada por falta de uma reforma tributária. A gente tem aqui a usina Lajinha. Vamos falar os setores energéticos da cana-de-açúcar, as usinas. Por que as usinas vivem em crise? Porque existe uma super tributação em cima dela. Então, quando o usineiro compra um caminhão, ele paga
o imposto do caminhão, ele paga do óleo diesel, ele paga da manutenção de peça, ele paga... Quer dizer, é uma carga tributária altíssima para uma atividade econômica que dá pouco lucro. Ou seja, uma unidade de açúcar dessa, para funcionar, é na casa de 2 bilhões de reais. Qual é o empresário que vai investir 2 bilhões para tirar um lucro de 1 milhão de reais? 2 milhões de reais. É complicado. Ele não vai. E é uma atividade de risco. O que era que o governo devia fazer? Entender o lado social, que tem uma unidade de açúcar, de matriz energética do açúcar, pelo que ela produz. Devia estimular o pró-álcool, que é um combustível que não polui o meio ambiente, que não é um combustível fóssil, que é um combustível renovável, que gera empregos no campo, que gera empregos na atividade secundária da agricultura, porque gera o bagaço da cana, que vai servir de alimentação animal, gera o açúcar, enfim, que gera muito emprego. E aquele emprego gera o quê? Salário. E aquele salário vai gerar um imposto indiretamente e diretamente nos comerciantes, onde o trabalhador vai comprar. Mas esse não foi um dos grandes palanques de Bolsonaro, usando o Paulo Guedes como tripé? Não, mas... Por que não conseguiu fazer isso em 3 anos? É a reforma, mas ele está boicotado, amor. Ele está boicotado. O problema é que ele está engessado. Quem é que deve fazer isso? Zé, é a Câmara dos Deputados. Eu espero estar muito enganada, mas assim, todo bolsonarista, nada é culpa de Bolsonaro. Não, mas não Esse homem tem que ser colocado num pedestal, porque nada é culpa dele. Já está por mim. Deixa eu te contar. Quem faz as leis no Brasil é a Câmara dos Deputados, são os deputados federais. Quem tem que aprovar isso é a reforma tributária. E por que não aprovaram a reforma tributária? Eu vou te dizer uma coisa. A gente teve uma reforma do imposto de renda que ia tributar em quê? As grandes riquezas. Mas o Senado Federal não quis que essa reforma avançasse, porque sabia que o dinheiro ia aparecer para obras que o presidente precisasse fazer. Ora, isso ia trazer o quê? Dinheiro para os cofres do Bolsonaro, e ele ia fazer o quê? Muita obra pública, ponte, estrada, pagar. Aí o que foi que o presidente do Senado fez? De uma forma covarde, não fez a reforma do imposto de renda, porque ia pegar os grandes. Eles não passaram isso porque eles iam ser pegos nessa tributação, rapaz. Escuta ele não, o Bolsonaro não tem empresa nenhuma não, o Bolsonaro é um assalariado, acaba com esse discurso. Ave Maria, o Bolsonaro é um assalariado, os grandes. Zé Alfredo. Deixa eu te explicar. Ia pegar as transações de lucro. Bolsonaro é um assalariado. Poxa, ele é um funcionário do povo. Eu queria ter o salário dele. Sim, eu também queria. Isso? Mas, gente, qual é a empresa que o Bolsonaro tem? Não tem. Não conheço. Não tem. Essa reforma aqui até agora do imposto de renda ia tributar nas transações de bancárias, de banqueiros, quer dizer, de ativos, de grandes empresas, quer dizer, que ia ter uma alíquota pequena e que iria esse dinheiro para fim social. Mas quando viram que esse dinheiro ele serviria para o Bolsonaro trabalhar mais ainda, boicotaram. Tanto é que o presidente do Senado saiu agora candidato, quer ser candidato a presidente. Uma covardia grande contra o Brasil, e você culpa o Bolsonaro, porque ele diz assim, cadê o dinheiro? Tá lá, por que não aprovaram? Eu vou te dizer mais. Ainda no universo Bolsonaro, você acha que Bolsonaro tem um acordo com Arthur Lira ou ele tá na mão de Arthur Lira? Eu acho que ele tem um acordo, deixa eu te explicar. Eu gosto assim, deixa eu te explicar. Explica. A gente sabe que o Arthur Lira chegou à presidência da Câmara dos Deputados com o apoio do Bolsonaro. Foi fundamental. E, logicamente, que ele deve ter uma postura de trabalhar para o Brasil. E eu acredito que também que o deputado Arthur Lira seja um deputado que ele também tenha compromisso com o seu país. Ele precisa entender isso. Tanto é que em as suas entrevistas, ele é bem enfático, bem forte em dizer que a gente precisa acabar com os picuinhas, pensar mais no povo, que a população não está aguentando. Então, ele sabe da importância dessas reformas. Agora precisa avançar. Mas, infelizmente, a gente está num período pré-eleitoral que ninguém quer trazer essa vantagem para o povo brasileiro e penaliza quem? A administração do governo Bolsonaro. É importante a gente saber isso daí. Vamos falar de uma coisa importante. Eu estou de acordo que o presidente ele bote a Petrobras já na pauta das privatizações. A Petrobras serve para quê no Brasil? Para nada, só para vender a gasolina de R$7. Acaba com o monopólio da Petrobras. Nos Estados Unidos não tem nenhuma proteção do governo federal a nenhuma estatal. Lá tem dezenas, centenas de distribuidores de combustível. Lá existe a competitividade, o livre comércio, que é o que o governo Bolsonaro defende, o livre comércio, porque é o que regula os preços. Não adianta você querer fazer como a Argentina agora, congelar os preços, e aí depois o quê? Falta produção, falta produto e ainda é pior.
Então, o que acontece? O que regula os preços é a livre iniciativa, é o livre comércio. Porque Se a ele gente não voltar ao conseguiu normal- privatizar. Porque isso era um outro pilar também. Ele nunca disse que ia privatizar a Petrobras. Ele nunca Mas disse ele isso. sempre defendeu privatizações. Sim, justo. Porque era sabido por todos. Porque serve para quê uma Petrobras dessa? A gente sabe, não desrespeitando os trabalhadores da Petrobras. Você sabe quantos salários recebe um trabalhador da Petrobras, da estatal? 19 salários. Você recebe quantos no mês trabalhado? 13 com 13º. O cara recebe 19. Ele tem um monte de regalia. Quem é que paga? Você, quando vai abastecer sua moto, uma gasolina de R$7. E o Bolsonaro tem culpa disso? Não. Ora, acaba primeiro com o monopólio. Deixa o capital aberto para os investimentos internacionais virem aqui para o Brasil e montar suas refinarias, suas distribuidoras. E aí depois vende a Petrobras, pega o dinheiro e emprega para o povo que está precisando, vai lá no semiárido, vai lá no Agreste, no Sertão, vem aqui na Zona da Mata. Enfim, vai buscar melhorias para o povo. É o que eu acho. Porque não adianta você ter um sonho de dizer assim, é um orgulho, a gente é dono da Petrobras, a gente não é dono de nada, a gente é dono de uma gasolina de R$7. Porque tem um monopólio só a Petrobras no Brasil. Puxa, por que isso? Os Estados Unidos, que é a grande economia do mundo, lá é livre comércio, tem um monte, não tem uma proteção que se tem. E a gente sabia que antes do governo Bolsonaro, os escândalos que aconteceram lá na Petrobras, a Lava Jato, o Petrolão, isso, aquilo, outro, milhões e bilhões de dinheiro jogado fora. Tanto é que os homens fortes do PT, Zé Disseu, Palocci, todos foram presos e tiveram que devolver dinheiro porque foi roubado, foi pego com a mão na botija. O que aconteceu? Aí a gente quer a volta desse povo agora, a gente quer a volta dessas pessoas para administrar o Brasil, para conduzir o futuro do seu filho, do seu futuro. Eu não quero nunca. Então, por isso que eu concordo. Eu acho que o governo Bolsonaro está no caminho certo, sim. Lógico, é difícil demais. Você quebrar em apenas 3 anos de administração pública, você quebrar todo o sistema, com uma pandemia dessa que não deixou o cara trabalhar, e o Brasil está se recuperando. Aí onde eu digo a você, mais do que o G20. A gente teve uma reação melhor de crescimento, de estabilidade, de segurança, melhor do que os índices dos 20 países mais ricos do mundo. Quer dizer, é brincadeira um negócio desse. Não é? Aí eu vou dizer uma coisa interessante, viu? Teve uma foto e o presidente Bolsonaro não saiu lá no grupo lá dos camaradas, porque dizendo que apenas ele não tinha se vacinado. Aí ele foi excluído. Mas não botaram lá o presidente da China, Xi Jinping lá. Xi Jinping, acho que é. Por que não botaram ele lá na foto, ao lado do Bolsonaro? Que ele também não tomou vacina. Quer dizer, e aí agora a gente é obrigado a todo mundo se vacinar no Brasil, porque a mídia diz que se não se vacinar vai resolver. A gente sabe que teve casos fraudulentos aqui, foi um absurdo. No Brasil afora, N casos. Aí quer dizer, todo mundo só morria de coronavírus. O cara caía da ponte, coronavírus. O cara batia de carro, coronavírus. Inclusive, o cara entrava lá... Inclusive teve um episódio que foi épico. O cara, um borracheiro, botando o pneu lá do carro, do caminhão, na verdade, acho que do trator, se eu não me engano. Foi até em Pernambuco essa situação. Explodiu. Morreu de coronavírus. Morreu de coronavírus. O coronavírus estava dentro da cama de ar, dentro do pneu, por isso. Então, a gente vê casos e mais casos de famílias em redes sociais reclamando do atestado de óbito, que quando vai enterrar a mãe, aí tá lá, não, a minha mãe morreu de infarto, a minha mãe morreu do coração, a minha mãe morreu que era diabética, e botaram aqui casos fraudulentos, fraudados, e fica tanta gente acompanhando essa mídia aí, lixo, essa grande mídia aí, só para incriminar o presidente da República. A gente sabe, a doença existe, precisa ter o cuidado. Muito cuidado daquelas pessoas que têm comorbidades, aquelas pessoas que têm assim, dificuldade já de doença pré-existente, da idade mesmo, um avanço da idade, sim, precisa ter. Mas você vai obrigar todo mundo a se vacinar com uma vacina experimental que não se sabe ainda. Agora, os casos de reinfecção que tem são todos de pessoas vacinadas. Olha, e por que não estão imunizadas? Tomaram as 2 doses, as 3 doses? Eu tenho direito, o corpo é meu. Mas a gente já é obrigado a tomar um monte de vacina? Não, ninguém é obrigado a tomar um monte de vacina. Se a gente for pra Amazônia, tem que tomar febre amarela, um monte de coisa, não sei o quê. Mas ali é pra... Se você for pra lá, pra você não... Ali é uma vacina que já foi comprovadamente a sua eficácia. Essa da coronavírus, não mas foi comprovada. Os casos começaram a diminuir
drasticamente depois da vacinação. Diminuiu por causa do carnaval agora, querida. Deixa de ser ingênuo. É o carnaval que a Globo quer o carnaval agora, no Rio de Janeiro. Agora. Acabou por isso. Para com isso, deixa de ser ingênuo. Acabou por causa do carnaval. Acabou porque ela precisa faturar, porque precisa de dinheiro. E aí o que acontece? Acabou, não tem mais. O povo não estava respeitando, ninguém acreditava mais. E a Não Globo tem esse agora negócio. é promoter de carnaval, é? Agora, misericórdia. A Globo manda nesse país. Ou mandava, né? Tá perdendo a hegemonia agora, né? É verdade. Agora quem Só manda pra- é o em relação Bispo a- de Macedo com a Record, né? Em relação Não ao- acredito, ele sempre teve o quinhão dele, as pessoas, né? Que pela fé, né? Que, na verdade, todo mundo é livre, ninguém dá o dinheiro a ele, é obrigado, né? Então, mas eu acho que é assim, eu acho que concordo com muita coisa, não concordo com muita coisa, acho que o presidente devia ser mais calado. Aí tá aí Ele- uma coisa ele que a devia gente ser mais- concorda em relação a Ele Bolsonaro. não pode- o que eu achava assim, e acho interessante no Bolsonaro, é que tinha coisas que ele sabia responder e dizia, isso eu sei, vou responder. E outras ele dizia, não, eu não sei. E parece que depois de um certo tempo ele virou um conhecedor de tudo. Ele poderia, em certas perguntas, dizer assim, eu não entendo bem do assunto, vou botar fulano para falar. Aí ele fica falando. E aí esse é um grande problema. Aí a mídia já sabe esse ponto fraco dele, que sabe que se perguntar ele responde. Pergunta o doido lá que ele responde. Ele dá pelo menos um carão em turma, aí ele responde. Vai lá e manda ele botar uma máscara lá em público. Entenda? E a gente sabe disso. A gente Conhece viu, o pelo perfil amor de Deus. Explora, né? Quantas pessoas vocês viram e os nossos queridos ouvintes agora, telespectadores agora. É telespectador, né? É. Porque parece mais que a gente tá narrando um jogo aqui. Os nossos queridos viram pessoas assim, passar no meio da rua, sem ar, em direção ao hospital. Você viu aglomeração nas portas de hospitais. Você viu aglomeração na porta do HGE. Você viu aglomeração em posto de saúde, o povo morrendo com falta de ar. Agora, quando você bate lá dentro no hospital bonzinho, você sai de lá morto. Porque a sua família não consegue entrar. E aí você sabe lá o que acontece. O cara lá morreu de todas as coisas lá. Covid. Eu, meu irmão tive um sobrinho. E aí ele faleceu. Ele teve um infarto agudo do miocárdio e morreu. Morte repentina. Chegou lá um médico muito decente. Recebeu a maior pressão da direção do hospital para botar que nem fosse Covid. Meu irmão caiu doido lá em cima. Lá, que conversa, meu filho não tinha Covid, não tinha nada. Mas queriam enterrar o meu sobrinho num caixão velado como se ele tivesse coronavírus. Não, Um isso, absurdo. a gente passou por isso lá em casa, porque... Aí a gente hoje vê falar Mas 600 assim- mil mortes. mas assim, Será que eu teve mesmo prefiro- 600 mil mortes? Mas assim, eu prefiro acreditar que isso é o protocolo de assim, na dúvida, coloque como para poder seguir o protocolo de enterro e tal, como se fosse Covid. Minha avó faleceu aqui no HRM. E aí ela estava passando por vários problemas, inclusive pulmonar. Há 1 ano e meio antes da pandemia ela já tinha. Então, quando ela faleceu, que olharam os pulmões, que foi, se eu não me engano, foi uma parada cardiorrespiratória. Então, colocaram como suspeita de Covid. Aí minha prima bateu o pé lá, pegou os exames dela, espirometria, sei lá como é o nome dos exames lá, mostrou, há 1 ano e meio antes da pandemia, ela já estava com problema pulmonar. Retificaram? Mudou, Ratificaram? foi enterro normal Inclusive, e tal. Quero mandar um abraço pra sua família que... Já foi pro churrasco lá em casa, ficou assustado. Ria tanto que eu digo, vai Agora- se mijar de rir. Agora, repare, quantas pessoas tiveram a coragem que vocês tiveram de ir lá ratificar o documento? Quantas? Quantos atestados Mas de eu óbito prefiro mudaram? acreditar que Mas era vamos lá. no negócio. Agora, se fizeram isso pra manipular dado, conseguir dinheiro, o que é que seja, que pague. Que seja preso, quem tiver que ir preso, que se O lave certo é certo em tudinho. qualquer canto, né? O errado tem que ser Não, cobrado. não vou mentir, não. Às vezes as pessoas acham que eu sou assim, esquerdista radical e tal. Não vou mentir. Eu me aproximo mais dos ideais de esquerda É do que nada. os de direita. É não, você é a favor do aborto, não? Oi? Você é a favor do aborto? Eu não abortaria, mas se o outro Você quer é a abortar, favor do aborto não tem um e problema, matar não. o seu filho no ventre? Eu não abortaria. Você é a favor, não? Você é a Eu? favor? Não, pra Então mim não. você não tem nada de esquerdista, de feminista. Preste atenção. Você acha que é. Você acredita em Deus? Acredito. Acredita em... Você não tem nada de esquerdista. Preste Zé, atenção que essa o sua perfil do fala é esquerdista... polêmica, viu? Você sabe o que é? Você pode ser uma reacionária, você pode ser assim uma pessoa que todo jovem ele não aceita rótulos. A gente sabe que o jovem muitas vezes ele está debaixo da casa do pai, da mãe, da proteção, da segurança do pai e da mãe e ele é contrário a tudo. É radical, ele é rebelde, entenda. Talvez seja essa coisa que você não está sabendo identificar dentro de você. Você pode ser uma questionadora.
Mas você dizer que você é um esquerdista, não acredito. Não sou esquerdista, não. Você- Pra mim, ó, não votaria... Você tem uma moto, você é a favor da propriedade privada e de invasão de terra? Não, invasão de terra, Então, não. pronto, sim. É o que é a esquerda. Entenda. Mas, Você é a aí- favor da família? Mas a questão Você é a favor da do família? MST, Você é a favor que não da é mais família? MST, né? Você é a favor da outra. família? Sou. Você é esquerda em quê, então? Olha, ele chama de Bolsonaro agora, tá dizendo? Você é Zé, esquerda, sua então. fala é polêmica. Você tá dizendo que quem é esquerdista é a favor do aborto, não acredita em Deus e é contra a família. Na maioria das vezes, sim. Na Zé, grande maioria das Zé. vezes, sim. A grande maioria das vezes, sim. Olha os ideais de o que é ser uma feminista, o que é ser um esquerdista. Olha o que é. Mas só para O concluir. exemplo maior é o líder de Por mim, vocês, que é um olha. camarada que ele não tem uma... Eu vou definir ele. A gente sabe que a oração, ela é a palavra universal. Ela foi ensinada por Jesus Cristo, para a gente se conectar com Deus. E aí o Bolsonaro foi lá no STF e rezou um Pai Nosso lá com os ministros. Foi criticado pelo Lula porque ele foi lá rezar. Poxa, como é que o Lula, ele se diz cristão? E ele acredita em Deus e ele foi reclamar porque o presidente foi lá, na sua humildade, rezar e pedir união, pedir que os ministros rezassem com ele pelo Brasil. E que ele questionou, fez um monte de coisa. Como é que o presidente não tem o que fazer, vai lá rezar? Poxa, tem coisa mais importante. Quando a gente está num momento de aflição da gente, quando a gente está num momento que a gente quer buscar respostas, porque a gente é imaginário. A gente busca onde? A gente busca na nossa fé, na nossa esperança. Busca em Deus. Aí um camarada desse, é por isso que eu disse, o esquerdista ele é anticristo. Ele não acredita em Deus. O esquerdista, ele quer viver o momento, ele tem a matéria que se sobrepõe ao espírito, ele não acredita numa vida eterna, ele não acredita numa vida pós-morte. Ele quer viver tudo agora, tudo ele pode agora, nesse momento. É o que eu acho, a minha visão. E só que a gente não pode tudo. A gente tem regras, a gente não pode tudo. A gente tem que ser temente a Deus para limitar a gente entender de que é melhor a gente ser o bem e a gente conseguir depois a verdadeira moradia, que é a moradia do reino dos céus. É o que eu penso. Tem muita gente que não, que está aqui, que mente, que corrompe, que engana, que passa a perna, porque o Satanás está aqui na terra para isso. Para matar, destruir, roubar. Não é assim? É assim. Mas é o que eu acho. Mas tudo bem, e que eu leve cacetada, e que leve, por mim, tô nem aí. Certo? Minha gente, Chegou o fim. chegando no final de mais um bate-papo. E assim, Foi massa. foi um papo muito descontraído. Tranquilo. A gente se divertiu. Marinou. Gostou, Zé? Foi bom demais. Ó. Deixa eu parabenizar os dois, viu, Jair? Você e a Raíssa aí, porque é importante. A gente saiu daquele rótulo, outro dia eu vi na entrevista do BR, que era só falar da administração. É só pra... Não, vamos torcer aqui é que o dê certo. blackout, viu? Aqui é diferente. Blackout, É porque a legal. galera... É como a Vamos gente faz no torcer, jovens. estúdio O do que é que vai BR. mudar o mundo? Só a cabeça de vocês, jovens. É a cabeça do meu filho Felipe, meu filho Vitor. O meu filho Felipe já disse, pai, eu não quero estudar. Eu quero ser um empreendedor, eu quero ganhar a vida assim. Eu não me sinto que vou ganhar assim a vida com um curso superior. Já o Vitor é diferente. O Vitor terminou o curso, está querendo ganhar a vida nessa atividade. Quer dizer, são escolhas. A gente precisa respeitar isso Mas daí. eu fico passada, porque Precisa assim, respeitar isso daí. o mais novo, Felipe, fisicamente é muito parecido com Muito, você. é despojado E todo, assim, é mais... É bonito igual o pai. Ele é mais comunicativo, expansivo. Já o Vitor É introspectivo, parece mais com sua esposa. é E verdade. também puxou mais a personalidade, é mais na dele, mais quieto. quieto. Ficou bem divididinho mesmo. Ficou bem mesclado lá em casa, ficou legal. Então é isso, a gente precisa respeitar. Vocês é que vão mudar. Quem vai dar continuidade são vocês. Agora entenda, qual é a coisa mais importante da nossa vida hoje? Pra mim, minha família. A saúde, a família e a liberdade. A gente está prestes a perder tudo isso. A gente já viu que um candidato aí disse que vai regular e que vai fazer, que patrocina a ditadura no mundo afora, na Venezuela. Ora, se ele patrocina lá, por que ele não vai impor aqui no Brasil? Preste atenção, minha gente. Ninguém é bobo, não. Você vai perder essa liberdade que você tem? Hoje você pode não ter dinheiro, mas você está na praia. Você vai para um clube, você vai para uma mata. E mais adiante, quando você perder a sua liberdade, você vai para onde? Você vai para onde o governo disser? Essa história de mais governo e menos povo, eu não acredito nisso nunca. É mais povo e menos governo. A gente precisa desestatizar, a gente precisa deixar o Estado mais leve. A gente precisa deixar, assim, ele tomando conta das coisas, das leis, da ordem, da segurança, da educação pública, da saúde pública. Precisa melhorar o SUS, lógico, para garantir a essa desigualdade social que há anos assolou o Brasil. A gente ainda tem um problema, tudinho, que a gente nem falou, né, sobre
a nossa questão aí de Foi. raiz matriz africana, do dia 20 de novembro, que seria interessante. Depois a gente conversa. Não, vai ter Importante várias agora que a gente tem oportunidades. aquela polêmica que existe aí, né, sobre o Sérgio, O né? Sérgio Camargo. Sérgio Camargo aí, mas enfim, não tem tempo mais, mas tudo Não, bem. não, Depois a mas gente... dá. Até que tem tempo de terminar, não. Deixa eu Vamos pôr o pau da barraca. embora. Pronto, vocês Eu sempre- inicia aí que eu vou no banheiro aqui. Vai lá. Se for emenda para abrir a padaria amanhã de 5 da manhã, não tem problema nenhum. Vamos embora. Agora, É. bicho, às vezes eu tenho a impressão de que o Sérgio Camargo tem essas falas tão polêmicas porque ele viu que é a única forma que ele consegue aparecer. Porque eu sei quem foram os outros presidentes da Palmares. Mas você se recorda de algum? Não me recordo. Eu me recordo assim, porque é um fisionomia, mas de nome não. Porque é um cargo que não está lidando com a massa do povo, lida com grupos específicos. E aí eu acredito que ele tem esses posicionamentos tão polêmicos nos momentos que tem, que é para poder aparecer. Foi a forma que ele conseguiu de aparecer para a massa. Ele tem posicionamentos assim que a gente precisa entender. Na verdade, ele tem um posicionamento de cor, coisa que a gente não tem. Tem coisas que existe o vitimismo e tem coisas que existe a disparidade, o desequilíbrio mesmo, que aí precisa recorrer. Lógico, uma data dessa comemorativa do dia 20 de novembro é uma data importante para ser lembrada, para ser divulgada, para ter assim, um mês inteiro de conversa, ou pelo menos uma semana, ou pelo menos algo interessante para remeter sobre a questão de racismo, que eu reconheço que o Brasil não tem racismo. Apesar da Rede Globo dizer que a gente é um país racista, eu não concordo. Eu nunca vi uma questão próxima ligada a mim nem de ninguém. A gente só vê pelas redes sociais, pela grande mídia dizer que fulano desrespeitou que fulana. Eu não acredito nisso daí. Eu acho que a gente é muito miscigenado. Eu sou mais preto, acredito, do que branco. Você também, ele também. Eu acho que a gente respeita o branco e respeita o negro. A gente tem que deixar de lado esse vitimismo, essa coisa de querer dizer que o pobre é um coitadinho e ele precisa de um superpoder, de um Estado forte que acolhe ele. Não. Ele precisa ter as mesmas condições que a gente, miscigenado. Precisa ter as mesmas condições que o branco. Que a gente sabe que a gente que anda na periferia da cidade, que a gente encontra pessoas brancas pobres de Maré de Si. A gente encontra pessoas brancas de olhos azuis pobres de Maré de Si. E por que aquele pobre branco de Maré de Si ele não tem as mesmas sistema de cotas que vai para a faculdade? Entenda. É polêmico isso daí. Agora é uma coisa que se precisa entender. Logicamente que são coisas que a gente precisa respeitar até a cor racial. A gente está dizendo que aquilo ali, o negro, ele não é capaz. A gente está dizendo que aquilo ali, ele precisa de uma coisa diferente. Ora, se ele precisa de uma ajuda, de um diferencial para entrar, e depois, ele vai conseguir ser competitivo no mercado de trabalho? A gente vai fazer uma falsa... a gente vai trazer um falso equilíbrio para ele? Por que vai ter essa diferença? Quer dizer, um filho de um pobre, porque ele não é assim, negro de natureza, mas ele é pardo de natureza, ele vai perder uma oportunidade de concorrer a um concurso público por causa da cor dele. Mas se ele está na mesma condição social, é pobre, está ali ralando, estudou igual, e aí ele vai perder a oportunidade para uma pessoa que vai ter um privilégio a mais. É certo ou errado? Eu não sei, entenda. Não, eu entendo a sua fala. Eu entendo a sua fala, discordo dela. Mas entendo porque, como você disse no início da fala, você nunca presenciou, passou por situações dessa, de cunho racista, isso, aquilo. Eu já presenciei inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu digo assim de brincadeira com o Israel, que eu pego ele, né, Israel? Não conta Oxi, não, viu? que conversa, tá pegando Israel, hein? Não, Tá vendo? De vez em quando eu pego Israel. É assim que sai as conversas? Depois cortam esse pedacinho, tô aí, tá rodando a cidade. Pegou Israel. Você falou em cortar agora, eu lembrei daquele corte que fizeram uma sacanagem com o ministro Ricardo Salles, né, do Meio Ambiente. Cortaram aquele negócio passando a boiada. Lembro não. Que ele teve aquela... Que o Sérgio Moro disse que o presidente Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal, naquela reunião que teve do Ministério, e aí o STF divulgou uma reunião assim, de governo, e aí o pessoal fez de uma forma maldosa, né? Curtou. Seria uma reunião sigilosa. Confesso que eu não me recordo não desse... Aquela reunião que seria... eu me recordo da reunião, mas eu não lembro desse episódio. Aí você falou, e agora eu lembrei dessa brincadeira Pois é importante, é interessante. Eu não concordo. Eu acho que deveria ter, sim, trazer essa discussão para a sociedade, trazer para as escolas.
levar isso com mais assiduidade na sala de aula. É importante a gente contar para que a gente não consiga se distanciar dessa realidade. Mas, assim, tem coisas que a gente entende de que esse privilégio, essa coisa de se vitimizar para tomar uma vantagem sobre uma outra pessoa que tem a mesma condição social, que está ali ralando do mesmo jeito, é justo isso? E eu acredito que eu vejo muita gente de cor mesmo, muita gente da raça mesmo, que não aceita, que não concorda, que acha que tem que vencer pela meritocracia, pelo esforço. Primeiro que a gente tem uma escola pública gratuita para todos. O governo federal, os governos estaduais e o município, ele traz escolas gratuitas. O governo federal, as faculdades públicas, né, federais. E os governos, o ensino médio e os municípios, o fundamental. Então, o que acontece? Lógico, todo mundo tem o mesmo direito ali. E por que um dali vai sair dali privilegiado? Por quê? E o outro camarada que está ali também ralando do mesmo jeito, vai perder a vaga? Mas você viu, né, que o Bolsonaro botou a filha dele no colégio militar sem passar por processo seletivo? Essa parte eu não sei, assim, é o que a mídia diz, que ela não passou por um processo seletivo, mas entenda, eu acredito que deve ter passado, ele não iria quebrar essa regra. A mídia é muito assim. Agora imagine só, um cara que é presidente da República, que poderia botar ela na melhor escola do Brasil, escola marista, escola da elite, e aí ele tira e bota ela igual a educação de uma pessoa pobre. Porque as escolas cívico-militares vão atender a população carente que precisa de uma escola pública. E olha como o presidente ele é humilde. Ele está entregando a filha dele a um projeto de governo que ele acredita, que ele está fundando. Porque essa escola cívico-militar não é um projeto de Estado, é um projeto de governo. É ele, o presidente, que acolheu essa causa e está criando a escola cívico-militar, diferente dessas escolas tradicionais, que é um projeto de Estado. Entenda? E ele está ali botando o seu bem maior, que é a sua filha, Laura, aquela, né? Ir lá e dando exemplo. Gente, eu estou acreditando, vamos lá que dá certo. Isso daí eu vou ter que citar o Cabo Daciolo, que num debate presidencial perguntaram ao Cabo Daciolo como é que ele ia resolver o problema da educação. Ele fez, é muito simples. Eu pego minha filha, você pega o seu, você o seu, e a gente bota para estudar em escola pública. E é verdade. E se não tivesse escola particular... Deixa eu te dizer uma coisa. Por que professor de escola pública era de qualidade. Por que professor de escola pública ele não bota o seu filho para aprender a educação na escola que ele trabalha? Ele bota em escola particular. Por que ele não acredita no sistema de ensino que ele mesmo ensina, que ele mesmo faz, que ele mesmo produz? Observe isso daí. Sabe outra coisa que seria interessante? Para todos os políticos, eles não deveriam ter acesso. Para você trabalhar numa questão, você tem que acreditar. Se você é empresário, empreendedor, você precisa acreditar naquele projeto, trabalhar em cima dele, sofrer a consequência daquele projeto seu. Para você ser político, eu acho que se a gente tivesse uma lei assim, ser bem radical, só um pensamento bobo, talvez até para a gente conversar mesmo, discutir sobre o assunto. Sim. E também botar os nossos ouvintes para pensar um pouquinho. Maravilhosos aí, para pensar um pouquinho. Por que o político que se dispõe a ser político, ele não teria que ter a obrigatoriedade de criar o filho dele numa escola pública, de criar o filho dele sendo atendido pelo SUS, ele e a família dele? Será que não melhoraria, não? A gente ia fiscalizar. Se o deputado adoecer, ele vai para onde? Para o Sírio-Libanês? Ou ele vai lá para o postinho de saúde do bairro que ele tem o seu vínculo lá? Mudaria a situação. Mas a gente não cobra. Aí a gente bota um camarada desse, que ele tem superpoderes, rios de dinheiro, e aí quando adoece, a gente pagando a conta pro cara ir lá para pagar a diária lá no Sírio-Libanês. Ô Zé, sinceramente. Mas essa sua fala que defende a escola pública, a saúde pública, não vai de encontro com a fala que você disse que tem que abrir o mercado, a concorrência para melhorar a qualidade? Positivo, são duas falas totalmente opostas. Opostas não, são totalmente convergentes. Deixa eu te dizer, são convergentes. A gente precisa aprender, que lógico, a gente tem que ter a iniciativa privada, a livre iniciativa. Quem quiser botar o seu filho na escola privada, particular, que bote. Agora, a gente, como Estado, o Estado, que ele tem o poder, o dever de cuidar da educação daquelas pessoas menos favorecidas, mesmo porque para a gente quebrar esse estereótipo de que o filho do pobre não tem oportunidade porque não tem uma boa educação. E a gente cobrar uma boa educação no ensino público. Seria importante demais isso daí. Tanto é que o presidente está dando um grande exemplo. Matriculou a filha dele num projeto de governo que ele acredita. Olha aí,
Que grande exemplo ele está dando. Não, aí eu concordo. Tá, Então ele está errado em quê? Ele está dizendo, gente, eu estou acreditando o que eu tenho de melhor na minha vida. A minha filha é um projeto que eu acredito. E ela está lá, participando. Vai comer a paçoquinha, vai comer a merendinha, vai cantar o hino nacional, vai estar lá com uma fardinha dela, vai ter a rigidez, vai ter a disciplina. Porque hoje o professor de escola pública ele perdeu totalmente a autoridade da sala de aula. Ele não domina mais o aluno. Tudo aqui virou um caso para tirar o poder do professor. Então a gente precisa voltar a entregar o poder da sala de aula na mão do professor, que é quem vai educar os nossos filhos. Acabar com esse negócio de que o menino está ali quebrando as bancas, quebrando a sala, quebrando tudo, desrespeitando o diretor, e ninguém vai fazer nada. Olha, se você não consegue educar, administrar uma criança de 8, 9, 10 anos, você vai administrar o quê? Você vai fazer daquela criança o quê quando ela crescer? Adulto. Sim, você vai crescer. Dá na cara do pai e da mãe. E aí, como é que tá? O Brasil está andando na contramão. Então, a gente precisa de uma nova postura, de uma nova identidade de educação. E essa escola cívico-militar, ela vem para impor o poder do diretor, o poder do professor, para trazer aquele cidadão que realmente ele tire esse conceito de que tudo pode o aluno, de que o aluno ele não pode dizer um A com ele, não pode dizer nada porque isso... Olha, o conselho tutelar vai... Não, poxa. A autoridade tem que ser do professor na sala de aula. Porque aquilo ali vai refletir mais tarde na sociedade. É o que eu penso. Viu? Pois é, viu, pessoal? Agora chegou. Chegou o final. Foi massa. Já estava esquentando agora. Já de novo. Mas quando acabar aqui, a gente continua trocando ideia. É isso aí, bora. Mais uma vez, muito obrigada mesmo por ter topado participar aqui com a gente. Foi uma conversa muito massa a gente poder abordar outros aspectos da sua vida, que às vezes a gente fica muito bitolado na legal, política do cenário local e não conversa sobre outros aspectos. A gente nem meteu o pau nessa BRK, né? Vamos marcar outro episódio pra gente falar da BRK. Quer dizer, quando vem a privatização, já está tudo certo, não teve uma audiência pública, não teve nada. Assim, eu quero deixar um recado aqui, que eu sei que muita gente vai ver. Eu não torço assim, que dê errado esse governo municipal. Não torço. Assim, eu acredito que ele tem experiência demais. Que ele seja grato a Deus, que ele seja grato às pessoas de União dos Palmares, que acolheu uma pessoa que veio de fora, lhe deu uma oportunidade de ser 14 anos gestor do município. É um privilégio de poucos, para que ele consiga deixar um grande legado aqui em União dos Palmares, porque agora ele tem a experiência, agora ele tem o dinheiro, o recurso para mudar os destinos de União dos Palmares. Acredito que pela inteligência que tem, que ele é um cara batalhador, viu? Ele tem os seus problemas, mas assim, eu conheci um pouco ele. Ele é um cara esforçado, ele é um cara inteligente, ele é um cara que, assim, por ser muito político, ele é muito maleável, ele às vezes se perde nas coisas, mas ele tem que ter mais altivez, mais pulso, mais domínio, porque afinal de contas ele tem hoje a bola na mão de trazer o emprego para a União dos Palmares, de movimentar a agricultura, de movimentar o setor terciário da economia, o comércio, de atrair o setor primário da economia, de trazer mesmo as empresas, enfim, é importante demais isso daí para a cidade de União dos Palmares. E esse dinheiro da venda, se tiver de acontecer, que aconteça. E aí a gente vai ficar muito grato a ele. E quem sabe ele depois não volta para mais 14 anos, né? Eu mesmo, por mim, não tem problema nenhum. Se a oposição quiser se juntar, depois vai se juntar. Se não tiver, assim, uma identidade política, não tem problema nenhum. Acredito que a política é o reflexo de uma sociedade, de um povo. Então, se as pessoas enxergarem que não acreditam no grupo A, B ou C, vai sair 7 candidatos. Quem já viu na história de União 7 candidatos a prefeito? Primeira vez na história. Primeira vez. Eu fui o último a formar minha chapa faltando 20 dias. Pode um negócio desse. Eu me lembro, encontrei vocês lá no Timbó, não foi isso? Foi, no Timbó. A gente tem uma campanha bonita, porta a porta, levando proposta, conversando com as pessoas. Ninguém entrava com dinheiro, com R$50, porque tinha candidato aí que para ser recebido na casa dele, o dinheiro já vinha na frente, viu? Não é isso? Verdade. Fulano de tal veio aqui, aí a primeira a pessoa vê poxa, mas é incrível. Na base incrível. do dinheiro. E além de outras vantagens pessoais, né? Então a gente precisa entender que o povo precisa entender que o povo tem um governo que merece. Se a maioria vende o voto, se a maioria se corrompe, logicamente vai ser administrado por quem? Pelos maus. Tem experiência, tem dinheiro. Não faz uma boa gestão se não quiser. De repente ele vira até um ditador, né? Mó aqui, 14, 20 anos, 30 anos. Deus nos livre. Pois é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Deixa eu terminar aqui, dar uma deixa. Quero agradecer ao Zé Alfredo. E
mandar um alô pros filhos dele, a galera do motocross, a galera do grau, mandar um abraço pra minha tia Neide, que trabalha com o Zé Alfredo. E é isso aí, galera. Agora sim, Agora agradecer. a gente vai, viu? Até a próxima terça-feira. Valeu. Até a audiência maravilhosa.